acompanhando online também, que a gente está... Beleza, a gente está começando dessa maneira o sexto e último encontro dessa segunda série do projeto Histórias Inspiradoras, do Observatório de Processo, Grupo de Pesquisa em Direito Processual Civil, Coletivo, Processos Estruturais, da Universidade Federal de Ouro Preto. E nessa tarde, né, do dia 22 de setembro de 2020, né, o pandêmico 2020, eu tenho aqui do meu lado meu irmão, convidado especialíssimo, né, para falar da trajetória profissional, da trajetória acadêmica, e para a gente encerrar aí com chave de ouro essa série de vários encontros, a que nós demos o nome de Histórias Inspiradoras, né? Para quem está acompanhando aí desde a primeira série, nós já contamos aí com a participação de convidados especialíssimos, como Fred Didier, como Juliana Cordeiro, Daniel Mitidiero, Alexandre Freitas Câmara, professora Fernanda Tartucci, Suzana Cremasco, Thaís Pascoal, professor Beclaut, enfim, um time aí seleto de uma galera realmente muito boa, acompanhando com a gente essas duas séries, Histórias Inspiradoras, que me deixam realmente muito feliz de poder trazer aí para os nossos alunos da Universidade Federal de Ouro Preto e mesmo para outras pessoas de outras cidades, outros estados, de fora da universidade, um pouquinho desses diálogos que estão sendo sempre tão produtivos para a gente. Bruno, seja muito bem-vindo, né, ainda que em ambiente virtual, ao projeto Histórias Inspiradoras. Bom, muito obrigado, né? Primeiro agradecer esse convite aí, né? Fiquei muito satisfeito, né? Quando recebi o seu convite para participar desse momento aqui com o Observatório de Processo. Dar uma boa tarde também para todo mundo que está nos assistindo aqui nessa oportunidade, nesse dia 22 aqui de setembro de 2020. É uma satisfação enorme de poder falar com você, falar com seus alunos, falar com pessoas que têm interesse, né, nesse tema que está sendo, enfim, tratado aqui hoje. Eu achei, primeiro também, te elogiar por essa iniciativa, né, porque a gente tem visto muitas lives aí que tratam de matérias específicas de processo e ver essa ideia diferente, né, que sai um pouco, entre aspas, fora da casinha, né, é algo diferente. A gente vê um professor de processo, né, pensar em trazer essa vivência, né, essa experiência, né, de pessoas que estão na área do direito processual, mas sob uma ótica diferente. Então, achei muito legal. Muito obrigado pela oportunidade. Vou tentar trazer alguma coisa de novidade para o pessoal. Legal, bacana demais, Bruno. A gente não vai ter aqui formalidades, não, tá bem? Para você, eu sempre fui, e hoje, mais do que nunca, você é o Léo. Né? A gente está aqui entre irmãos, então, como a arena é uma arena mais informal, ô Bruno, eu vou fazer aqui, na nossa formalidade mínima, a sua apresentação, para que o pessoal tenha uma ideia, né, de quem é você e do nível das experiências que virão aí na próxima hora aí do que a gente vai conversar. Não sem antes desejar também as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando online, dizer que o chat está aberto para vocês, pessoal, para perguntar, para fazer comentários direcionados ao Bruno ou para mim, e aí ao longo do bate-papo eu vou intermediando aí essas perguntas, tá bem? Então fiquem à vontade aí pelo chat. A nossa equipe aí dos meus orientandos estão atentos aí para fazer a apuração aí dos comentários que vocês vão fazendo e vão me mandando todos. Não tem nada de filtragem, eles me mandam tudo mesmo, só para organizar aqui minha vida, para fazer a intermediação. E dizer também a vocês que daqui a pouco vai ser disponibilizado pelo chat também uma lista de presença para quem precisar do tal certificado, né, de horas de atividades complementares. Algumas universidades têm essas atividades, né? Preencha o formulário que a gente vai te mandar um certificado valendo 2 horas desses encontros, mas não só por isso, né? Ainda que você não precise do certificado, eu tenho dito que é bom para que saibamos quem são as pessoas, de onde são essas pessoas que estão acompanhando as atividades do observatório e que a gente possa, então, manter alguma interlocução com vocês para outros eventos que teremos no futuro, né? E para que vocês conheçam também um pouquinho mais das nossas atividades no campo do direito processual.
Ô Bruno, como eu te conheço, né, cara, há bastante tempo, eu te confesso que eu nem anotei o seu currículo aqui, não. Eu vou falar alguma coisa de cabeça, e aí depois, na linha do tempo, você supra alguma omissão que eventualmente eu tenha passado batido, ok? Beleza. Mas basicamente, o Bruno José Silva Nunes, para nós, o Bruno, aqui no nosso encontro, o Bruno é formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde fez a graduação, o mestrado e o doutorado. E o Bruno tem uma carreira profissional também sólida, né, bastante sólida. O Bruno é multi-aprovado em inúmeros concursos, tanto de nível médio quanto de nível superior. E eu posso dizer com toda segurança que o Bruno foi aprovado simplesmente em todos os concursos mais top que existem nesse país, né? Eu vou falar alguns aqui, Bruno, só para manter uma organização. O Bruno foi procurador da Assembleia, o Bruno foi, aliás, antes disso, né? O Bruno foi técnico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi assessor no TJMG. Depois o Bruno foi aprovado como procurador da Assembleia de Minas Gerais. Depois o Bruno foi advogado-geral da União. E aí o Bruno passou no concurso para magistrado, né, para juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aí todo mundo achou, né, a família pensou, pô, o cara bateu no teto lá, não tem mais para onde ele ir, né, vai ficar aqui em Minas, tranquilo. O Bruno estava como AGU em Porto Velho, né, em Rondônia. E aí todo mundo pensou, agora vai sossegar, né, vai acalmar o facho, arrumou uma comarca bacana, né, foi parar em Conceição do Mato Dentro, pegou um rabo de foguete tremendo lá com uma eleição, um problema de eleição e tudo mais. Depois o Bruno pode contar dentro do possível, né? Como é que foi esse desafio e tudo. E aí o Bruno resolveu largar a magistratura. Tipo assim, pô, mas tá ficando doido, né? Bebeu, né? O que é isso? E aí resolveu se dedicar mais uma vez e obteve, então, a aprovação para o cargo de procurador da República, né? Então, assim, certamente foi aí pelo menos uma década de disciplina, muita renúncia, né? Muita resignação, resiliência, perseverança, abdicação de família, de amigos e enfim, mas para chegar no momento em que foi possível atingir todos os objetivos que você quis, né, Bruno? Eu acho que, acima de tudo, você conseguiu conciliar a carreira profissional com a carreira acadêmica, porque você atingiu aí um cargo público relevante, aliás, vários cargos públicos relevantes, mas o que você ocupa hoje, você conseguiu atingir um cargo público relevante, e ao mesmo tempo você bateu também no topo da carreira acadêmica. Duas coisas que são aparentemente incompatíveis, né? Se você pegar aí no acervo de profissionais que nós conhecemos, essas carreiras elas nem sempre são compatíveis, porque se exige muito da magistratura, se exige muito do MP, como é o seu caso, e se exige muito também do acadêmico, né? Um cara que vai fazer um mestrado, doutorado, e que ele pretende publicar, e que ele pretende fazer doutrina, enfim, você conseguiu com bastante equilíbrio, talvez seja uma palavra boa para resumir isso, com equilíbrio você conseguiu galgar uma carreira profissional interessante e também atingir aí um patamar, né, o top aí o topo na carreira acadêmica. Enfim, eu gostaria de dividir o nosso encontro, Bruno, em 3 momentos, como eu faço com todos os nossos convidados. No primeiro momento, eu queria que você falasse um pouco da trajetória acadêmica. E aí, se você quiser resgatar até um momento anterior à graduação, para mostrar como é que foi forjado esse profissional, né? Quais foram suas bases acadêmicas, a que você tributa, né, as coisas que foram relevantes para a sua formação. No segundo momento, a gente fala da trajetória profissional, e aí se você puder dar alguns detalhes aí dos desafios, como é que foi o processo, né? Eu sei de muita coisa, mas seria interessante que você contasse se teve cursinho, se não teve cursinho, se teve mais a graduação mesmo da universidade, como é que foi esse processo de preparação. E um terceiro momento em que a gente vai abrir para as perguntas dos nossos convidados, aí, quem está acompanhando aí online, para fazer aí a sabatina, né? Para te trazer algumas brasas aí no nosso debate. Então, eu já te passo logo a palavra, cara,
Fica à vontade, não tem uma linearidade, não. Vamos pensar primeiro na academia. Como é que foi a sua formação acadêmica, né? Esse passo a passo aí. Então, Léo, eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E eu entrei lá em 2002, saí em 2006. Até uma parte da graduação, né, quando eu estava fazendo esse período aí de 5 anos, a gente teve concomitante, né, na faculdade de Direito, né? Acho que você deve ter formado aí em 2004. 2004, né? Nós ficamos 3 anos aí juntos lá, né, no prédio na Avenida João Pinheiro, em Belo Horizonte. E o que me fez, enfim, pensar no direito, né, como possibilidade de graduação? A gente, enfim, quando está no primeiro, segundo, terceiro ano, nem sei se a nomenclatura atual é essa ainda, né, porque, enfim, houve uma redivisão, ao menos no ensino básico, né, a gente geralmente lê, né, compra aquelas apostilas que falam dos cursos, né, dos vários cursos, ciências exatas, biológicas, humanas. A gente de vez em quando também participa daqueles, enfim, encontros, né, nos quais são apresentadas algumas características gerais do curso. Eu gostava muito de história, né, estudos sociais, né, quando eu estava no ensino mais básico. Enfim, o direito me despertou um pouco esse desejo, enfim, de conhecer um pouco mais. Eu me lembro que antes mesmo de eu entrar na graduação, eu tinha aquela ideia, muito mais pelo glamour, de ser juiz, né? Eu já falava que eu ia fazer direito, enfim, pensando na questão de fazer concurso, né, enfim, um dia me tornar juiz. E a gente meio que não sabe muito, né, não tem um conhecimento muito grande sobre quais são as possibilidades de exercício, enfim, daquela determinada profissão. Eu sabia que existia o juiz, que existia o advogado, mas, enfim, o trabalho do Ministério Público, da Defensoria e vários outros cargos também que a gente pode exercer sendo formado em direito, ou ao menos ter uma facilidade maior, eu não conhecia. Mas, enfim, fiz vestibular, lembro que você já estava na faculdade, né, gostando da faculdade. Então, enfim, decidi realmente fazer, entrei em 2002. Tive aula, até foi interessante, né, que esse evento, né, que você tem promovido aqui no Observatório de Processos. A professora Juliana, por exemplo, eu tive aula com ela na faculdade. A parte de recursos, enfim, uma aula excepcional. Eu lembro Para descascar também a galera, né? ela era uma professora muito rigorosa, mas assim, o interessante é que ela passava um conteúdo assim, muito bom, né? A aula, ela, de fato, rendia, né? Ela passava o conhecimento, ela pedia muita leitura complementar, às vezes livros, né? Que realmente a gente tinha que pegar e ler, talvez livros a 500, 600 páginas, e efetivamente cobrava nas provas. Mas, enfim, você saía daquela matéria com a sensação de que, pô, um semestre bem aproveitado, né? Enfim, uma pessoa que te passa, que traz uma bagagem interessante enfim, para você levar para o futuro. E um negócio que eu sempre comento, enfim, eu tive a oportunidade, logo depois que eu saí da faculdade, em 2007, eu fiz um concurso para substituto, e acabou que na época eu não ia conseguir assumir em plenitude o concurso, mas enfim. A professor substituto? Para professor substituto na faculdade de Direito. Olha, isso é uma novidade para mim, não lembrava disso não. Isso. Aí, assim, eles precisavam, né, na época, de uma pessoa para assumir várias turmas. Eu estava já na época fazendo matérias isoladas, né, para o mestrado, e eu não podia assumir a quantidade de turmas que eles queriam. Mas eu conversei com o professor Galdino, né? Saudoso Manuel Galdino. E falei, olha, se o problema era uma turma específica da parte da noite. Na época eu já era assessor no Tribunal de Justiça. Eu falei, olha, se quiser eu posso assumir, já que eu fui aprovado no concurso a professor substituto. E estou vinculado, enfim, ao mestrado, ao menos pela matéria isolada, eu posso assumir como aluno do mestrado, né? Enfim, faço isso de graça, não tem problema não. Até para questão de experiência, né? Eu tinha acabado de me formar. Então, assim, eu sempre falava, né, com os alunos em sala que o direito, eu acho que diferentemente de, por exemplo, de umas ciências exatas, é um curso que a gente, assim, estudando de forma razoável durante 5 anos, e estando vivo, a gente se forma. Eu tive colegas, por exemplo, que vieram da engenharia. Eles comentavam, eu tive cálculo 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Às vezes a pessoa pega num cálculo e repete 3 vezes. Pega uma outra matéria de cálculo 2, talvez repete 2. Às vezes, né, se não tiver uma facilidade muito grande com matemática, enfim, com essa área das ciências exatas, a pessoa tem muita dificuldade. Uhum. Então, eu falava isso com os alunos. Então, assim, se a gente não, de fato, não perceber a importância de você estar na graduação e tentar,
realmente extrair daqueles determinados professores a bagagem que eles podem passar, enfim, a gente pode talvez passar ali 5 anos do curso, fazer um curso ali razoável e depois ter que estudar. Então, qual que foi o meu planejamento na faculdade? Todos aqueles professores que eu via, que efetivamente eram pessoas que podiam me passar um conhecimento maior, então eu efetivamente buscava me concentrar nas aulas, ler tudo aquilo que era passado de bibliografia complementar, enfim, sobretudo aquelas matérias que eu gostava. Eu sempre gostei muito de processo civil, de constitucional. Então, assim, daquilo que eu já pensava, né, que no futuro eu poderia tentar vir a trabalhar, eu já tentava aproveitar um pouco mais para não ter que começar, vamos dizer assim, do zero, de um patamar deficiente no pós-faculdade, entendeu? Uhum. Então, assim, quando eu estava no terceiro ou quarto período na faculdade, eu já comecei a fazer estágios. Estágio remunerado mesmo no TJ, a gente podia fazer na Federal em Belo Horizonte a partir do quarto período. Então, eu já fiz uma inscrição na época, trabalhei na quarta vara civil em Belo Horizonte, até com o juiz na época, era o doutor Gilberto Carneiro Jacques. Hoje, se não me engano, ele é desembargador no Tribunal de Justiça. Uhum. E antes disso, até já no segundo período, eu me inscrevi para ser conciliador também no Tribunal de Justiça, no âmbito dos juizados. E foi muito interessante, por quê? Porque desde aquela época eu já pensava assim, olha, era algo que eu tinha interesse, eu já queria fazer a conciliação até para participar de audiências, para ver como é que era esse ambiente jurídico, né? Enfim, para converter eventualmente acesso a conversar com assessores, conversar com o juiz, extrair um pouco desse conhecimento. A gente também perde um pouco daquela inibição, às vezes você é uma pessoa um pouco mais tímida, fazendo audiência você vai acostumando com aquela questão de você estar numa sala com muitas pessoas, enfim, de ter que falar em público. E aí foi interessante que na época eu descobri que fazer conciliação, se não me engano, a partir de 1 ano você ganhava ponto de títulos em concurso. Então, por exemplo, concurso de juiz de direito no TJ. Eu ganhei ponto de títulos porque eu fui conciliador. Durante a graduação. Isso, entendeu? E aí Olha você aí, que imagina, então, interessante. na graduação, de certa maneira, isso já impactou num concurso que eu fui fazer, talvez, sei lá, 7, 8 anos depois, entendeu? Uhum. E aí eu fui descobrir, fui lendo, eu acho, salvo engano, a atividade de jurado, por exemplo, ela também teve uma época que dava pontos para concurso de título. Eu não cheguei a fazer, mas enfim, eu comecei a estudar isso, porque eu falei, olha, é uma atividade que para mim é interessante. Na época eu ainda não tinha muita possibilidade de fazer estágio remunerado, porque eu estava no segundo, terceiro período, a gente tem um conhecimento muito incipiente ainda, né, muito pequeno ainda, de matérias mais práticas, né, que sirvam no dia a dia de trabalho. Mas enfim, eu fui atrás de algo que me permitisse. Então, eu fiquei 2 anos fazendo conciliação e fui fazer estágio também para complementar essa parte, enfim, da faculdade. E aí foi algo muito interessante, porque assim, você falou, vamos falar sobre a questão da parte acadêmica, mas ela vai entrelaçando muito. Eu fui fazer o estágio para, enfim, para desenvolver essa parte mais prática, né, do estudo, para ver como que o direito de fato ele poderia ser aplicado. E no meio da minha graduação, pelo fato de eu ter feito o estágio na quarta vara civil, fiquei lá mais ou menos 1 ano, eu fui chamado uns 6 meses depois de sair de lá para assessorar no TJ, enfim, para assumir um cargo de assistente, né, chamava assistente, na época, como se fosse uma pessoa que não tem que tem um nível superior em direito, né? Uhum. Mas eu fazia um trabalho enfim, que basicamente era de conhecimento jurídico. Eu fazia, de fato, a análise, enfim, minutava votos, obviamente sob supervisão do desembargador e da assessoria. Já era Então, o desembargador Mariné da Cunha? isso, doutor Eduardo Mariné da Cunha, que era desembargador na 17ª Câmara do Tribunal de Justiça, assim, é uma das pessoas mais inteligentes com as quais enfim, que eu já conheci, com as quais eu já tratei. E discreto, Uma né? Muito cultura assim, discreto. jurídica muito discreta, e era interessante porque assim, depois que eu comentava às vezes com colegas advogados, ou mesmo do Ministério Público, ou da magistratura, que já tinham, enfim, tido algum tipo de contato com ele, seja por julgamentos, enfim, às vezes um advogado que atuava na causa, ou que já atuou em alguma causa perante a 17ª Câmara, sempre elogiava, né? Falava, não, é um desembargador com uma cultura jurídica muito boa, você vê que realmente tem conhecimento dos processos. Então, assim, isso me dava uma satisfação muito grande de trabalhar numa equipe que é elogiada, né? Que geralmente... Então, assim, tive uma experiência muito boa lá que permitiu complementar essa parte da faculdade que eu gostava, que era o processo civil, né, uma das áreas que eu mais gostava, e trabalhei sempre
durante a graduação nessa área que era do meu, assim, grande parte, né? Acho que mais da metade do curso eu consegui trabalhar lidando no dia a dia com direito civil e processo civil. Uhum. Então, isso para o futuro, enfim, para depois me despertar um interesse enfim, no mestrado e no doutorado, né, que eu fui para a área de processo coletivo, enfim, para pensar em temas que seriam relevantes tanto para o lado da academia quanto para o lado da prática, né, enfim, isso foi muito bom mesmo. E aí é muito interessante, porque quando eu me formei em 2006, eu fiz então essa transição. Tinha uma colega no gabinete que passou no concurso, logo em 2007, ela passou no concurso da magistratura também aqui em Minas, a Mônica, Uhum. e aí o desembargador me convidou para assumir o lugar dela, né? Eu era assistente, um cargo de nível médio, ele me convidou para virar assessor, que seria um cargo de nível superior. Então eu fiz essa transição logo no primeiro semestre de 2007, né? E aí continuei trabalhando com o processo civil, e aí depois fui fazer o mestrado na Universidade Federal, também seguindo, né, na linha que você trilhou lá de processo coletivo, né, com a professora Tereza, que à época, e acho que até hoje. Querida professora Tereza Tibal, inclusive mandou um abraço para você, disse que hoje estaria em aula nesse horário, mas ficou muito feliz desse nosso encontro, da homenagem, né, que a gente presta a você também, e mandou aí o abraço, viu? Tá Nossa, registrado. obrigado. Depois eu vou, como diz, retribuir também para ela. Mas então, assim, em 2007, 2008, acho que 2008 eu entrei então no mestrado seguindo, né, essa área de processo coletivo e decidi escrever sobre coisa julgada. Na graduação, a gente, enfim, não tinha uma matéria específica, né, sobre processo coletivo na faculdade, acho que nem como disciplina optativa, a gente não tinha muito esse tratamento na graduação na faculdade de Direito. Mas era um tema que, enfim, me despertava um grande interesse, né? Eu via, enfim, algumas ações coletivas no tribunal, enfim, no dia a dia prático, né? E comecei a estudar um pouco, então, percebendo, né, alguns temas que eu considerava relevantes, escolhi a coisa julgada e submeti, né? Enfim, entrei no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito para tratar da coisa julgada, das limitações, enfim, as restrições da coisa julgada no processo coletivo. Foi muito interessante, um período assim muito enriquecedor, né? Acho que consegui, enfim, ter uma noção clara daquilo que eu queria trabalhar. Eu falo assim, ao menos academicamente, né? Que era um processo civil, mas muito voltado também para o processo coletivo, que eu acho que vamos dizer assim, um viés do direito processual que ele permite uma resolução assim, muito mais macro, né, e muito mais efetiva se bem empregado, é claro, né? Então, enfim, é por isso justamente que a gente tem que ter um cuidado com a técnica, e eu fico muito satisfeito aqui, enfim, de retribuir também. Eu acho que assim, o que você tem feito, por exemplo, na pós-graduação em Ouro Preto é um negócio muito interessante, porque assim, já desenvolver na universidade, né, na Faculdade de Direito, na Universidade Federal de Ouro Preto, temas tão caros ao processo coletivo. Hoje eu acho que sua pesquisa volta muito para o processo estrutural, Sim. enfim, e aí você traz toda aquela bagagem, né, enfim, da tutela inibitória, do mandato de segurança coletivo, várias outras temáticas que você já enfrentou nos estudos aí de processo coletivo. Isso é muito bom ver isso hoje, que é algo que a gente não tinha, né, quando eu e você entramos, por exemplo, no mestrado na Federal, e eu acho que nem no doutorado, né? Eu acho que entrei em 2008, se não me engano, defendi o mestrado em 2010, e no doutorado eu entrei na faculdade, né, em 2013 ou 2014 e terminei em 2017. E aí foi até interessante que assim, a gente vê como é que o tempo passa. Eu entrei em 2002 na faculdade para iniciar a graduação, e 15 anos depois, ou seja, quase que 3 ciclos, né, de 5 anos, eu consegui então terminar a graduação, mestrado e doutorado. E o mestrado e doutorado em áreas praticamente novas, né? Ao menos no que diz respeito aos estudos que a gente faz na época da graduação. E a bagagem, eu acho que a professora Tereza Tibal, ela proporcionou para a gente, né? Enfim, de ter uma aproximação, por exemplo, com o professor Gregório Assagra, né? Aqui do Ministério Público em Minas, e com outras pessoas também que têm uma ligação
com temas, né, com matérias que tocam muito próximo, né, o processo coletivo, né? Por exemplo, a professora Adriana, né, que é desembargadora no TRT, se preocupa muito com a efetividade do processo, com o acesso à justiça. Professora Adriana Goulart, de Sena Orsini, isso mesmo. Isso. Então, assim, essa minha trajetória acadêmica eu posso dizer que foi muito enriquecedora. Eu acho que eu consegui aproveitar muito por esse viés prático que eu sempre procurei, né, empregar também, né, de estar sempre... Eu passei a faculdade toda, apesar de ter tido a opção enfim, de entrar na turma da manhã, eu optei por estudar à noite, né? E aí isso permitiu, né, enfim, fazer os estágios, enfim, procurar também me inserir, né, em empregos voltados a essa área jurídica. E eu acho que se a gente conseguir fazer a graduação com esse viés prático, eu acho que uma das dicas que eu acho que eu posso passar aqui para o pessoal é esse, que sempre que eles tiverem a oportunidade, ainda que seja, enfim, né, talvez de graça, igual eu fiz, né, já trabalhei na Defensoria Pública, que agora, puxando a memória, acho que no primeiro ou segundo período, eu procurei a Defensoria Pública, era ali num prédio próximo à Praça Raul Soares, né, na Amazonas, em Belo Horizonte. Fui fazer estágio de graça, fiquei lá 6 meses, 8 meses mais ou menos fazendo estágio. Eu lembro até hoje, as peças que eu fazia eram muito simples, né? A gente trabalhava numa área de curadoria especial e com aquela possibilidade de fazer a contestação por negativa geral. Então, praticamente ali o processo, a gente muitas vezes não tinha muitos dados e aí fazia né, enfim, verificava se tinha alguma irregularidade, mas eu, enfim, até pelo período da faculdade, não tinha muito como identificar essas questões formais de processo. E aí a minuta era pela aquela negativa geral, né? O réu contesta por negativa geral. Então, enfim, isso ia pro defensor com o qual eu trabalhava E sacaneia com o autor, né? Devolve para o autor o ônus de ter que fazer a comprovar. prova, né? De fazer a prova da pretensão, né? Exatamente. Quer dizer, o réu tá numa boa, né? Mas Negou. assim, o que é interessante é que, veja bem, no segundo período, eu provavelmente não devia entender muito, contestar por negativa geral, será que não seria mais interessante tentar procurar? E aí depois você vai começar a perceber, a defensoria provavelmente tem um número de processos que ela tem que acompanhar muito grande, às vezes não tem como fazer esse trabalho de ir atrás, né? Como ele está sendo nomeado como curador especial, talvez, enfim, o que há de possível realmente é fazer essa defesa mais formal. Mas aí, quando eu fui estudar isso no direito processual, lá para o quarto, quinto período, eu já sabia aquilo, entendeu? Então, assim, tem várias questões que, às vezes, a gente conseguindo conciliar a área acadêmica com a prática, isso facilita muito, isso agrega muito esse aprendizado. E aí, questões que, às vezes, vamos supor no futuro, se eu tivesse resolvido fazer um concurso para juiz, ou, sei lá, cogitado fazer um concurso para procurador do Estado, ou para AGU, procurador federal, advogado da União, depois, e fosse estudar de forma mais profunda, isso mais para o final da faculdade, ou depois da faculdade, algumas matérias, né, enfim, poderiam não estar tão consolidadas já para mim, como elas estavam pelo fato de eu ter aliado a academia à prática, entendeu? Então, assim, essa é uma das dicas que eu dou. Eu acho que, assim, tentar sempre conciliar, né, essas duas possibilidades, né, estudar, né, fazer uma graduação boa, e, ao mesmo tempo, se for possível, estudar, enfim, trabalhar também, né, principalmente no emprego voltado à área jurídica. E a outra questão também é o planejamento, né? Sempre que você verificar, olha, para o futuro, isso aqui, enfim, agora eu não vou ganhar dinheiro, por exemplo, um estágio voluntário, mas isso aqui no futuro eu posso conseguir uma experiência que vai me facilitar, sei lá, para eu advogar, ou enfim, para uma prova que eu vou fazer. Eu acho que isso é muito bom. Você imagina, por exemplo, um estágio no DAJ. Só para que o pessoal saiba, Bruno, a DAJ, a nossa divisão de assistência judiciária, ou divisão de assistência jurídica, eu até imagino que a DAJ seja divisão de assistência judiciária, mas a confirmar. Ela corresponde ao nosso NAJOP, que é o Núcleo de Assistência Jurídica de Ouro Preto. Mas adiante. Então, alguns desses núcleos, eles permitem, às vezes eles têm estagiários contratados, ou seja, com bolsa, e outros sem contrato, né? E Ou os seja, às vezes com voluntários, né? contrato, mas voluntário. Uhum. No Ministério Federal, onde eu trabalho, a gente tem lá o serviço voluntário de graduação e de pós-graduação, e também tem uma prova para estágio. Então, assim,
Às vezes a pessoa não conseguiu ser aprovada na prova, mas tem a possibilidade de fazer. Ou vamos supor, o lugar às vezes não tem estágio com bolsa, só tem um estágio não remunerado. Eu acho que assim, pode ser, somente quando a pessoa às vezes consegue fazer menos dias por semana, talvez não todos os dias, 2 dias, que ela consiga às vezes manter um restante de dias da semana para estudos ou para, enfim, para alguma monitoria. É muito interessante, que às vezes a gente acha que é um sacrifício, mas para o futuro, esse estágio mesmo na defensoria eu fazia 2 ou 3 vezes por semana. Na conciliação, para você ter o certificado e, enfim, ganhar esse ponto de títulos e eventualmente em concurso, você tinha que fazer 2 vezes por semana. Então, enfim, dar uma olhada para ver naquilo que pode te servir, para você conseguir extrair mais da graduação e, enfim, eventualmente para o futuro te beneficiar também, entendeu? É interessante o que você está comentando, porque Ouro Preto dista apenas 100 quilômetros de Belo Horizonte, né? E apesar disso, a realidade aqui na região dos Inconfidentes é bem diferente no que se refere ao número de oportunidades e talvez na diversidade das oportunidades. Mas mesmo assim, eu costumo dizer que há oportunidades. Você precisa correr atrás e ficar atento, né, às oportunidades. E muitas vezes não focar só na bolsa, né? Estou vendo aí pelo que você está falando, imagino que tanto na conciliação quanto na defensoria pública os estágios tenham sido voluntários. E talvez se eu pudesse somar um comentário nessa linha, eu tenho alguns alunos que fazem estágio no fórum, né? Então, às vezes, o cara começa ali o estágio na secretaria e ele vai passando por alguns setores, né? Começa na secretaria, depois ele está auxiliando uma das juízas em mesa de audiência, depois ele vai para o gabinete, ele passa para fazer uma espécie de assistência. Mas, seja qual for, se ele esteja no fórum, na prefeitura, no escritório, não pode deixar acomodar também, né? Você já mencionou aí pelo menos 3, 4 oportunidades. Você falou aí da quarta vara civil, do estágio, depois você falou da defensoria pública, da conciliação, depois você falou alguma coisa do MP, se voluntário, se comprova do estágio. Não pode deixar acomodar. O curso de direito, a graduação é muito curta. 5 anos é tempo muito pequeno para você ficar acomodado, por exemplo, 2 anos direto no mesmo estágio. Eu, às vezes, penso que 1 ano seja um tempo mais que suficiente para você sugar tudo que você pode daquilo ali, das potencialidades que aquilo vai te dar, para você buscar outras coisas também, né? Até para ter oportunidade para conhecer o maior número possível de oportunidades, né? E para finalizar, Bruno, te devolver a palavra, uma outra coisa que você está falando aí muito interessante, dos sacrifícios, né? Você mencionou alguma coisa nesse sentido. Eu tenho uma aluna, aliás, 2 alunas, que arrancam de Ouro Preto para vir fazer um estágio aqui na Assembleia de Minas. Então você imagina, a pessoa está em Ouro Preto, vai na Assembleia, toda semana prestar assessoria jurídica a deputado e volta para Ouro Preto. Quer dizer, o exemplo aí de sacrifício. E tem outros alunos, né, que são de Itabirito, vão fazer estágio em Ouro Preto, ou de Ouro Preto vai fazer estágio em Mariana, como é o caso do Vitor, que está nos acompanhando aí, me orientando também, entre outros tantos que fazem esse sacrifício, né? Sim. Mas depois você fez o doutorado, né? Você começou com o estudo da coisa julgada no mestrado e aí foi trabalhar com uma coisa totalmente nova, já aproveitando a sua experiência no MP para desenvolver no doutorado. Como é que foi aí a experiência do doutorado? Sim, aí no doutorado, qual que foi a temática que eu enfim, escolhi para tratar durante esse período aí de estudos? Eu tinha dois temas, eu tentei entrelaçar 2 temas que são muito vivenciados no dia a dia do Ministério Público. Primeiro, a questão da legitimidade para as ações coletivas, que é uma legitimidade bastante ampla, né? Vamos dizer assim, são vários entes legitimados a ajuizarem ações de natureza coletiva, e também busquei tratar da resolutividade, enfim, por meio do consenso desses litígios coletivos. Então, eu tratei da legitimação de associações ou entidades, né, de natureza privada para celebrarem acordos de natureza coletiva, né? Porque o que acontece, enfim, ao menos de forma positiva na nossa legislação hoje? A gente tem um rol de legitimados, né, que podem ajuizar a ação civil pública, não é isso? E ações coletivas, ações de improbidade administrativa e outros, né, mandados de segurança coletiva, etc.
E no que diz respeito ao termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento para você resolver de forma consensual esses litígios de natureza coletiva, o rol é mais restrito. Então, o rol, ao menos, enfim, pela literalidade da lei, ele fala em órgãos públicos. Então, dá a entender que as entidades de natureza privada não poderiam celebrar esses acordos. Então, eu busquei, enfim, trazer uma interpretação que viabilizasse essa possibilidade de associações celebrarem acordos de natureza coletiva no âmbito extrajudicial. E fiz isso baseado muito no direito de participação, né, que é consagrado, enfim, na Constituição, numa possibilidade, enfim, de a gente conferir mais poderes àquelas pessoas que são diretamente interessadas na resolução daquele conflito. Então, assim, foi muito interessante esse período, porque eu tratei de um tema que ele havia... quando entrei no MPF, eu fui primeiro para Porto Velho, né? Você até comentou que eu passei por lá em duas oportunidades, a primeira pela AGU, né? Quando eu era procurador federal, isso em 2009, e depois, quando eu passei no MPF, minha primeira lotação foi em Porto Velho também, então eu fiquei lá de 2012 para 2013. Quando eu voltei para Minas, eu fui para Viçosa, enfim, aí pertinho também de Ouro Preto, né? Uhum. E o que aconteceu lá? Teve um caso muito semelhante, uma associação, ela entrou executando um TAC que havia sido firmado pelo Ministério Público Federal. Então, assim, em juízo, foi necessário discutir aquela questão da legitimidade, enfim, para a execução dessa multa, se ela poderia fazer isso quando o TAC foi celebrado por um outro órgão público, e se ela sem ter legitimidade para firmar esse instrumento, enfim, extrajudicial. Então, eu tentei trazer esse viés prático, esses casos práticos que eu via no dia a dia, para fazer um estudo mais técnico, efetivamente, né? E para ver o que a academia poderia contribuir depois para retornar isso para a prática, entendeu? E eu achei muito interessante enfim, esse tema depois. É óbvio que, assim, que eu sou suspeito, porque, enfim, eu pensei nisso. Mas logo em seguida, em 2015, a gente, com a aprovação do novo Código de Processo Civil, o novo Código Velho, né, que já tem 5 anos, foi interessante que ele trouxe isso, né, naqueles princípios gerais, a questão de se buscar uma resolutividade, enfim, acordos, né, soluções consensuais. Como algo prioritário, né, lá no artigo 3º, né? Exatamente. Então, você vê, de 2013 a 2014, eu entrei no programa de pós-graduação para fazer o doutorado com um tema voltado às soluções consensuais. Em 2017, quando eu estava terminando o doutorado, esse tema era, assim, extremamente relevante, ao menos do meu ponto de vista, porque se você tem no Código de Processo Civil, que é aplicado subsidiariamente a vários aspectos do processo coletivo, a indicação que se deve buscar soluções consensuais de forma prioritária, então, assim, foi muito, muito pertinente o estudo e foi muito, muito bom. Na banca É interessante isso que você está falando, porque mostra também para quem está buscando aí uma oportunidade no mestrado, o pessoal aí que é recém-formado. Eu vi que tem alguns amigos aí, como é o caso do Kessler, alguns recém-formados aí, ou gente que está para se graduar aí, né, terminando o curso e vai pensar no mestrado, que tema que eu vou trabalhar, né? Eu acho que a primeira coisa é a atenção também, né, com o que está acontecendo. Né, alguns encontros atrás, ou talvez tenha sido em aula, eu comentei com o pessoal aí do movimento da desjudicialização da execução. Então, olha que interessante, você pensou num tema aí de resolutividade, né, consensual, para além da legitimação do órgão público, um tanto quanto paradoxal, porque o MP, há uma certa pecha aí de que o MP se arvoraria o dono da ação civil pública, dos TACs e por aí vai, né? E você fez uma tese que rema no sentido contrário, falando, olha, peraí um pouquinho, a gente tem outros legitimados, inclusive particulares, esses caras, né? Ô Bruno, mas eu queria mudar um pouco o norte agora da nossa conversa, para a gente tentar dividir melhor o tempo, para falar um pouco da trajetória profissional, né? E aí queria que você estabelecesse aí, se possível, uma linha do tempo, né? Como é que começou aí essa trajetória, né? Essa caminhada e os desafios que você pegou pela frente aí, né? Qual foi o primeiro concurso assim que você passou, que você falou, não, agora beleza, né? Começou, né? Como é que foi isso? Então, enfim, essa minha trajetória, enfim, vamos dizer, de trabalho assim mesmo,
ela, igual eu te falei, ela remonta, é até interessante que ela remonta à quarta vara civil, na qual eu fiz o estágio, né? Eu fiquei lá mais ou menos um ano. E aí saiu um concurso de estágio para o Ministério Público Federal, e eu fiz a inscrição. Eu lembro até hoje que no primeiro dia que eles marcaram a prova ela ia ser até na Faculdade de Direito, deu um problema, parece que na impressão dos cadernos de prova, e precisou ser cancelado. E no dia, foi até interessante, tinha um show aqui em Belo Horizonte que eu ia, então eu ia sair da prova e ia pro show, ia perder um pouco do show. Então eu achei excelente, que eu falei, não, cancelou. Você vai ter que contar que show que era, você lembra disso? Era um pop rock, era um festival que tinha aqui em Belo Horizonte, né? Tinha em Belo Horizonte Pop Rock Brasil? Você é desse tempo, né? Era no final de semana, né? Enfim, 2 dias ali de festival. Mas o que foi interessante foi o seguinte: eu recebi a prova, o caderno de provas. Meu caderno de provas estava, enfim, aparentemente completo. Eu folhei ele, vi mais ou menos qual era a forma de cobrança e tudo. Mas passados 15 minutos, passou uma pessoa informando que a prova ia ser cancelada, que ia precisar ser refeita. Então fomos liberados. Mas assim, só de eu ter ido lá, passado aquilo ali, eu vi, pô, uma questão de mandado de segurança, uma questão de outra coisa. Então você já fica ali, como desantenado com o que pode cair. E aí eu fiz o concurso depois, consegui ser aprovado. E aí olha que interessante, eu fui lotado num gabinete da doutora Isabela Cavalcante. E hoje ela é procuradora-chefe aqui em Minas, entendeu? Ela está lotada na Procuradoria em Belo Horizonte. Então, pra você ver, talvez aí 15 anos depois eu estou trabalhando no órgão que ela está. Mas o que aconteceu? No MPF, eu entrei e fiquei mais ou menos 5 ou 6 meses, porque como eu tinha trabalhado na quarta vara civil, o assessor de lá, que é até o Henrique Kleinrappel, hoje ele é promotor de justiça aqui também do Ministério Público de Minas, a atual esposa dele, ela trabalhava no gabinete no tribunal, do doutor Eduardo Mariné. Eles precisavam da indicação de uma pessoa para assumir um cargo de assistente. E ele me lembrou, enfim, do meu trabalho como estagiário e me indicou. Falou, olha, eu vou te indicar, né? Você vai lá, né? Faz uma prova, eles vão entrar em contato com você, você vai fazer um teste, né? Então, fui lá, enfim, gostaram do meu trabalho, eu entrei, fui trabalhar como assistente. Quando eu formei em 2006, né? Eu dei, enfim, também casou certinho, né? Porque eu fui indicado pelo Henrique e aí consegui o cargo de assistente no tribunal. Em 2007, né, a atual esposa dele, ela passou no concurso para a magistratura e eu entrei no lugar dela como assessora e já com um cargo de nível superior, enfim, seu salário, né, enfim, tem uma melhora. E aí eu fui pensando também naquela questão do mestrado, né, enfim, de atividades paralelas também, para não deixar essa questão do conhecimento mais acadêmico, né, para aprofundar o conhecimento acadêmico. Mas como eu tinha esse interesse em fazer concurso, eu também já fui vendo naquilo que eu poderia me inserir. E aí, o que eu fiz? Durante a graduação mesmo, antes de eu me formar, saiu um concurso para o Tribunal de Justiça, tanto para nível médio quanto para nível superior. Então eu fiz os dois, né? Primeiro, então, eu consegui ser aprovado para o concurso de nível médio. Eu poderia continuar no cargo de comissão, mesmo assumindo esse cargo efetivo. Então, eu assumi o cargo efetivo, continuei com o cargo de assistente. E depois eu passei para o concurso de técnico no TJ, que é um cargo que, apesar de chamar de técnico, né, é como se fosse um analista da Justiça Federal. Então, eu assumi também, mas continuei como assessor no tribunal, entendeu? E o que eu acho interessante disso? Enfim, às vezes a gente fica muito assim, eu vou me formar e vou passar direto no concurso para juiz, ou vou me passar direto no concurso para o Ministério Público, para procurador do Estado. Muitas vezes é muito difícil, né? Se a pessoa não tiver um trabalho psicológico muito bom, isso pode gerar uma pressão muito grande, entendeu? Então, eu acho que assim, é muito interessante a pessoa, às vezes, ir passando em concursos que talvez, entre aspas, assim, sejam mais acessíveis, né? Que o número de vagas é maior, né, que às vezes você consegue ter um conhecimento não tão aprofundado, não tão verticalizado, né, mas mais horizontalizado, porque aí a pessoa já tem um determinado passo ali, um degrau que ela já subiu e ela vai depois galgando outros. Uhum. Então, quando eu me formei, eu já tinha um cargo efetivo de nível superior e era assessor. E aí, enfim, logo que eu formei, saiu um concurso para a AGU, para a Advocacia Geral da União, para o órgão, né, que era a Procuradoria Federal. Eles têm uma divisão, né, de procurador da Fazenda, advogado da União e procurador federal. Os procuradores federais, eles trabalham
enfim, nessa assistência jurídica das autarquias e fundações federais. Então eu passei no concurso, mas eu fui chamado, acho que só em 2009. E aí foi até interessante, porque assim, eu passei e fui chamado depois de eu ter passado no concurso da Assembleia. Então eu, em 2009, fui trabalhar na Assembleia, como procurador da Assembleia. Que era um cargo maravilhoso, né? Que você trabalhava meio horário, trabalhava, sei lá, de 8 a meio-dia, de 8 a 1, e podia montar um escritório, podia fazer uma caminhada na Praça da Liberdade, ali, na Praça da Assembleia, né? Tranquilo e tal. E aí você é chamado para trabalhar na AGU e entre todos os postos livres que tinham lá, eu me lembro claramente, a gente morava na casa do papai e da mamãe ainda, aí saiu uma vaga lá para Porto Velho, né? Exatamente. Aí então, você resolveu ir, eu falei assim, pô, você é doido, cara. A gente podia montar uma sociedade aqui, vamos montar um escritório e tal. Você fica aí na Assembleia, sossegado, você tinha passado em... Você é modesto, mas você passou em primeiro lugar no concurso da Assembleia. Então eu falei, porra, esse cara não vai largar esse cargo de jeito nenhum, né? Mas e aí? É até interessante, porque assim, quando eu passei no concurso para procurador da Assembleia... Eram 3 vagas, eu acho. Eram 3 vagas, né? Eu consegui passar em primeiro. Assim, a gente morava num bairro em Belo Horizonte, né? Que a distância para chegar no trabalho era praticamente assim, 5 minutos. Eu gastava uns 10, 15, porque eu tinha que parar o carro no estacionamento próximo e terminar de ir andando. E assim, como era um trabalho de um turno, podia advogar, tinha essas vantagens, né? O que me fez ir para a AGU, apesar de, enfim, de a lotação ser Porto Velho, é que eu fiz um cálculo. Eu já, enfim, eu já pensava em fazer concurso, né? Enfim, outros concursos, talvez para, né, enfim, para juiz, que eu pensava, né, desde antes de entrar na graduação. E o salário, enfim, a remuneração na AGU na época era assim, o dobro, vamos supor. E eu ainda assim dei uma sorte que quando eu entrei na AGU, eu não lembro se estava no final do mandato do Toffoli ou se ele ainda. Eu sei que ele conseguiu uma valorização muito grande da carreira na época. E, enfim, o salário ficou ainda um pouco maior. Mas assim. Mas explica aí para a turma aí, o Toffoli que você está falando aí é o Dias Toffoli, ministro do STF. Dias Toffoli. Que na época era o advogado-geral da União, não é isso? Isso. Antes de ele ser ministro do Supremo, ele foi advogado da União por um período grande, né? Durante os mandatos aí do Lula, né? E aí ele conseguiu uma valorização, né? Como a AGU, ele foi muito bom, né? Fala-se como chefe administrativo, né? Chefe da carreira. E aí, enfim, então eu vi que foi uma decisão acertada na época, porque, enfim, eu consegui ter uma experiência da Assembleia, ainda que por um período pequeno, porque eu não fiquei lá nenhum ano, né? Conheci pessoas assim, né? O Luiz, no caso, na época era o chefe lá, uma pessoa muito bacana, outros colegas de lá. E aí também outra dica que eu passo para o pessoal é assim, e que é o que você falou, né? Pô, você tem um concurso, vamos supor que você quer advogar. Você, às vezes, passar num concurso para professor de uma universidade federal, como é o seu caso, ou passar num concurso para uma advocacia pública que também permita advogar, isso é muito bom, porque você já parte também de uma segurança ali todo mês, e aí tudo aquilo que você fizer, né, como diz assim, a advocacia, eu sempre falo isso, o promotor, né, o procurador da República, o juiz, o advogado da União, as pessoas que têm cargos públicos, alguns cargos são bem remunerados, eu sempre falo isso, mas o advogado, quando você pode advogar, o bom disso é que você pode desenvolver, enfim, ao infinito, de certa maneira. Entendeu? Infinito que eu falo assim, porque a pessoa ela não tem um limite, né? Por exemplo, o juiz ele tem um teto do funcionarismo público. O advogado não, se ele quiser trabalhar de segunda a segunda, pegar vários casos, desenvolver o escritório dele bem, eu acho que assim, o céu é o limite. Mas e aí você ter essa âncora, de certa maneira, de um cargo público que permita essa acumulação, isso é bom porque no começo de carreira, a advocacia é muito difícil, porque você tem que formar uma banca, você tem que criar com uma rede de contatos boa, entendeu? Eu conheço, por exemplo, pessoas que foram aprovadas no concurso, por exemplo, do Tribunal de Justiça para juiz aqui em Minas, eles abriram mão, por exemplo, porque no início da carreira era, enfim, isso há 20, 30 anos atrás, que a pessoa começava às vezes muito longe, já era casado, já tinha família, aí optou por pedir exoneração e seguir a advocacia. Hoje estão muito bem. Olha só. Mas o que eu digo é assim, se você tiver a possibilidade também de fazer esse planejamento, olha, pô, será que não é interessante? Eu vou fazer um concurso de procurador do Estado, por exemplo, em Minas, que permite advogar.
ou de procurador de um determinado município, se você quer seguir a carreira, ou procurador da Assembleia, eu acho que assim, já é um patamar interessante para que você possa desenvolver depois essa atividade privada, naquele período de tempo que lhe é permitido, né, fora do seu tempo ali de atribuição pública. E aí é bem interessante, entendeu? Porque você pode conjugar as duas coisas. Pois é, mas aí você passou para a AGU, escolheu ir para Porto Velho. Na época, qual era a sua idade? Aí, quer ver, eu fui para a AGU em 2009, eu estava com 25 para 26 anos, mais ou menos. E aí sai da casa de mamãe, tudo tranquilo, casa, comida, roupa lavada e vai embora para um lugar a 3.000 quilômetros de distância, né? Exatamente. Porto Velho, enfim, para quem não conhece, enfim, não tem familiaridade com... A Porto Velho fica mais ou menos 3.000 quilômetros de Belo Horizonte, fica faz fronteira, por exemplo, com a Bolívia. Na época, a gente tinha, eu não lembro se tinha um voo da Trip, que era um voo direto, mas também não foi o período todo, eu acho. Depois esse voo acabou, eles começaram a fazer uma conexão em Brasília ou Cuiabá, eu não lembro. Mas eu gastava, esse voo era caríssimo, né, o voo direto, ele gastava mais ou menos 3 horas e meia, mas enfim, tinha um ônus também de você pagar um pouco mais. E se não fosse esse voo, teria que ser um voo ou da Gol ou da TAM, que era um voo que sai de lá 2, 3 horas da manhã, porque as empresas aéreas geralmente elas fazem isso, né? Elas colocam as aeronaves disponíveis mais nos locais em que tem uma demanda maior, como a região, geralmente Nordeste, Sudeste e Sul, tem uma demanda maior, então geralmente os voos lá eram nessa horário de madrugada. Então, assim, eu tinha que fazer baldeação em Brasília, e aí, sim, conseguia vir de 15 em 15 dias, às vezes até menos. Mas, enfim, fiquei lá em Porto Velho. E aí, durante o período que eu estava lá, saiu o concurso para juiz de direito aqui em Minas, e como eu tinha vontade de fazer, né, eu fiz a inscrição, eu fui fazendo, e foi muito interessante o meu concurso, porque aconteceu dois fatos bastante, enfim, que psicologicamente poderiam abalar, enfim, mas foram superados. O primeiro foi o seguinte: eu não ia conseguir fazer o concurso se ele tivesse o trâmite natural. Meu concurso ele ficou suspenso por um prazo no CNJ, e antigamente, eu não sei como é que está o entendimento atual, era que a inscrição definitiva no concurso para a magistratura e para o MP, você só poderia fazer se você já tivesse o período de prática jurídica, né, que pela Constituição, com a emenda 45, passou a ser 3 anos. Então, antes de fazer a prova oral, quando a gente ia fazer a inscrição definitiva, você já tinha que ter os 3 anos. Como o meu concurso foi suspenso, ele ficou parado ali uns 2, 3 meses, eu consegui que na época que eu fui fazer a inscrição definitiva, eu tivesse, sei lá, 20 e poucos dias a mais, entendeu? Do que o necessário. Então, enfim, eu só consegui por isso. Teve essa primeira questão. E aí eu fui passando no concurso, enfim, passei na prova objetiva, passei na prova escrita, fui fazer a prova oral. Na prova oral, eu tinha pouco tempo de AGU, não podia pedir férias, né? Porque o ideal seria pedir férias, vir para aqui para Belo Horizonte. E deitar o cabelo naquelas últimas matérias ali, né? Isso, ou estudar um pouco, né? Ou ficar, enfim, mais descansado, mais tranquilo. Então eu combinei, enfim, lá no meu trabalho de conseguir tirar um dia, eu acho, de folga, não sei se numa sexta-feira. E aí comprei o voo para sair de lá, acho que a prova era no domingo, foi marcado, não sei se para domingo, para... Eu sei que assim, eu ia sair de lá 2 dias antes. E aí foi pousar, durante a madrugada, né, foi pousar um avião, esses aviões pequenos, esses jatinhos pequenos aí de capacidade para 6, 8 pessoas, ele deu um problema, atravessou a pista, não sei se furou um pneu, e aí deu um problema na asa lá, isso 10h30, 11 horas da noite. E aí quando eu cheguei no aeroporto, meia-noite e meia, eu fiquei sabendo que a pista estava interditada e que o voo não ia sair. Isso na madrugada de sexta-feira, para quem vinha para Belo Horizonte fazer um concurso no domingo. Isso. Uhum. Aí o que acontece? A minha preocupação foi que, enfim, né, eles não marcassem o voo, que a pista ficasse interditada. E até no dia foi interessante que assim, o voo que eu tinha comprado, né, tinha Gol e a TAM na época. Eu comprei o voo de uma das empresas e aí ela cancelou o voo. A outra, como a pista foi liberada, enfim, uns 20, 30 minutos depois, ela manteve o voo e o voo veio. Então, assim, ainda fiquei mais preocupado ainda.
Mas, enfim, acabou que a empresa remarcou, colocou um voo extra para um dia seguinte, eu acho, ou não sei se na própria sexta-feira, ou no sábado de tarde, eu consegui vir. Aí cheguei, dormi, no outro dia acordei e fui fazer a prova. Mas então, enfim, foi bem interessante, porque eu, enfim, tive esses problemas, né, esses pequenos contratempos no concurso, mas... E aí também foi interessante, foi um concurso atípico. O meu concurso ele teve 500 pessoas aprovadas para a prova oral. Então, assim, nesse concurso, o único concurso que eu consegui fazer um cursinho assim, de mais tempo foi o concurso de procurador do município de BH, que eu fiz um cursinho de uns 15, 20 dias. E esse concurso até passei, na época ele estava sob júdice, né? Então acabou que eu resolvi não assumir. Mas para o concurso do TJ eu não consegui fazer, enfim, não fiz nenhum tipo de cursinho, até porque eu estava lá em Porto Velho e tudo. Mas acho que mas você acha que cursinho é fundamental? Porque, pelo que você está contando, então você praticamente não fez cursinho de 6 meses. Não, nunca fiz. Você apostou na graduação, então. Apostei na graduação e em estudo. Então, assim, o que eu acho que enfim, também é interessante de fazer é o seguinte: fazer um planejamento daquele tempo que você tiver. Vamos supor, você tem 2 horas por dia, você divide o tempo e vai, enfim, estudando as várias matérias que você, enfim, terá que ter conhecimento no concurso que você almeja. Então, por exemplo, o concurso para juiz deve ter umas 10 matérias, 12 matérias. O concurso do MPF, por exemplo, na época que eu fiz, tinha 12 matérias. Né? Processo civil, constitucional, civil, processo penal, penal, administrativo, direito internacional público, direito internacional privado, proteção internacional de direitos humanos, então, ou seja, 12 matérias. O que eu fiz, por exemplo, na época de juiz e na época do Ministério Público Federal? Focar principalmente nas matérias que eu tinha um conhecimento de nível mais baixo. Entendeu? Então, por exemplo, processo civil e direito civil, eu sempre trabalhei com essas matérias. Né? Fala assim, trabalhei no estágio na 4ª vara, trabalhei depois no tribunal. Então, assim, como eu tinha um conhecimento mais aprofundado, eu dividia meu tempo que eu tinha livre, né? E aí colocava, por exemplo, vou estudar o quê? Tributário, eu vou estudar administrativo, vou estudar penal, vou estudar processo penal, que eram matérias que eu não tinha uma afinidade tão grande, entendeu? Porque só matéria boa. Só matéria boa. E aí fora também, por exemplo... Só que não. Fora, por exemplo, informativo de jurisprudência. Pessoa que vai hoje, eu posso contar, assim, casos que eu lembro. Eu lembro que, por exemplo, quando eu fiz o concurso da Assembleia, que eu passei em primeiro lugar, esse que você comentou, na prova escrita, uma das questões era para fazer uma defesa numa ADI que teria sido proposta, né? Era um caso hipotético lá. Mas a questão é o seguinte, o caso hipotético da prova, ele tinha sido julgado pelo Supremo no ano anterior, entendeu? Então ele colocou lá assim, olha, o Estado de Minas tem uma regulamentação X em relação, não sei se era autarquias e fundações, empresas públicas e tal. E aí perguntava, falando que foi ajuizada uma ADI contra aquela norma, e como que você faria a defesa? Aí o que eu fiz? Eu coloquei fazendo a defesa completa, porque, enfim, eu estava fazendo a prova de procurador da Assembleia, né? E eles, enfim, fazem a defesa do ato. Mas o que eu fiz? Eu coloquei lá, subsidiariamente, se não se entender dessa forma, o Supremo Tribunal Federal tem precedente no seguinte sentido. Era o caso de Minas, entendeu? Então, o que o cara queria? Que você lesse... Então, assim, tem coisas que hoje, por exemplo, no informativo de jurisprudência, imagina, se eu for examinador de uma banca, e, enfim, vamos supor que seja um examinador que seja um colega que tem um mestrado, que tem um doutorado, que eventualmente seja professor, essas atualizações que saem nos informativos, essas notícias, elas são as matérias mais frescas. Geralmente são assim, os temas que o Supremo considerou como relevantes em repercussão geral, qual que foi a tese fixada, a mesma coisa, né, no STJ, os recursos representativos. Então, assim, você dedicar tempo a isso. Então, por exemplo, eu não tenho tempo para nada. Na época que eu era juiz mesmo em Constituição do Muito Dentro. Depois que eu fui para a AGU, em 2009, eu só fiquei lá 1 ano. Acho que não chegou a dar 1 ano. Porque eu fui fazendo um concurso, passei para o TJ aqui, e aí voltei para Belo Horizonte. E aí foi interessante que a gente teve um curso de formação de 3 meses, né? E aí, enfim, mais um contratempo, né? Que na época a AGU não dava, né, a licença para participar em curso. Você entrou com a ação para poder participar, não sei se você lembra, né? Que a gente... esse aí vale a pena contar, né? Você tinha o cargo da AGU, passou
provisoriamente no concurso para juiz, porque você era obrigado a fazer o curso de formação. E se você não for aprovado no curso de formação, que é uma etapa do concurso, você está fora. Eu, sinceramente, eu não conheço, nem sei se tem precedente nesse sentido, de alguém ter passado na prova objetiva, prova aberta, oral e sindicância de vida e o diabo a quatro, né? E chega no curso de formação, o cara fica para trás. Eu, sinceramente, não conheço se tem precedente nesse sentido. Mas o que a AGU impôs na época foi praticamente uma escolha. Olha, meu amigão, eu não vou te dar licença nem sem remuneração, porque você está no estágio probatório. E se você está no estágio probatório, ou você fica aqui em Porto Velho, na AGU, trabalhando, ou você tem que pedir exoneração. Aí o cara fica num dilema, né? Aí eu vou abrir mão do processo seletivo para juiz, só se você for louco. Aí nós ajuizamos um pedido, né? E conseguimos também por liminar, né? Eu acho que teve uma liminar no meio do caminho para que você tivesse direito à percepção da bolsa que o Tribunal de Justiça te pagava, se eu não me engano, era metade do subsídio do juiz, enquanto você fazia o curso, segurando a vaga lá, era uma liminar da Justiça Federal, para que você tivesse o direito de gozar de uma licença, né, não remunerada da AGU para garantia, né? Se desse tudo errado no TJ, você voltava para o seu cargo lá em Porto Velho, né? Exatamente, porque assim, era um curso de formação de 3 meses, né? Nem se eu tivesse férias, enfim, pelo meu 1 ano de AGU, eu conseguiria. Então, enfim, a opção nossa foi de fato entrar com essa aí. Eu consegui, enfim, a gente conseguiu essa liminar. Na época, não sei se a gente pediu uma antecipação de tutela. Foi isso. E aí fiz esses 3 meses, fui aprovado, tomei posse. Não lembro se em setembro, né? No final de setembro de 2010. E aí fiquei em Belo Horizonte cooperando no juizado especial. E aí, olha que interessante, eu fui lotado no juizado em Belo Horizonte para auxiliar na confecção de sentenças, né? Na elaboração de sentenças para julgar os processos que estavam represados. E foi o mesmo juizado que eu fiz as conciliações. As conciliações em 2002, 2003. Então, você imagina, eu fiz a conciliação naquele juizado, já conhecia muita gente que estava lá, já tinha me ambientado. Então, assim, quando eu cheguei lá, tudo bem, eu cheguei em outro cargo, é claro. Mas, assim, eu já tinha uma vivência de como que eram feitas as audiências. E, enfim, a gente ficava mais fazendo as sentenças, mas quando tinha que substituir algum juiz que, às vezes, enfim, estava de férias, ou às vezes alguma licença saúde, eles pediam, enfim, perguntavam quem poderia fazer. E eu não tinha nenhum tipo de problema para fazer esse tipo de cooperação, né? Aquela história, né? Vai lá na sala da audiência lá, porque estão dando trabalho lá. Você tem que chegar lá e exatamente, resolver então, assim, o problema. Foi muito interessante. E aí eu fiquei em BH por 3 meses, né? Porque acabou que eu optei por ir para o interior. Eu poderia ter pedido para ficar em Belo Horizonte cooperando. Mas, enfim, como eu pensei que poderia eventualmente fazer carreira na magistratura mesmo, naquela época ainda não pensava em fazer o concurso do MPF, porque do concurso anterior ao que eu passei para o meu, demorou mais ou menos 4 anos. Então, como não estava tendo, eu falei, dependendo, eu vou continuar aqui, então... 4 anos para quê? Para ter outro concurso ou para titularizar? Para ter outro concurso. Então, teve um concurso do MPF mais ou menos em 2008, 2007, 2008, e o meu eu entrei em 2012. Então, veja só, quando eu entrei na magistratura em 2010, eu optei, então, vou para Conceição do Mato Dentro, que já tem 2 anos que não tem concurso, eu vou para lá. É uma cidade que é mais ou menos 170, 180 quilômetros de BH, com 2h30, 3 horas a gente faz de carro. E é lindo, né, cara? Bacana, tem umas cachoeiras lá, tem a Serra do Cipó. Exatamente. Para quem gosta de um ambiente bucólico aí, era prato cheio, né? A gente tem lá a Cachoeira do Tabuleiro, que é a 2ª ou 3ª maior do país. Tem a Serra do Cipó, que é próxima, várias pousadas. Então, ou seja, o caminho é bonito, a cidade, enfim... Pois é, mas você foi fazer lazer ou você foi trabalhar lá em Conceição do Mato Dentro? Não, lá, enfim, a gente consegue conhecer, mas o trabalho de... Eu tô te perguntando isso porque você contou uns dados na época e eu achei impressionante. A gente morava junto ainda, o Bruno voltava para casa no final de semana, a gente ainda morava ainda com o papai, né? Isso. E aí o Bruno começou a chegar cada semana com a olheira maior do que na semana anterior, né? O cara chegava um ponto que a olheira tava na bochecha. Eu falei, bicho, não tem como, você passou para juiz, cara.
Você agora vai coordenar a turma lá, vai trabalhar para você e vai ficar de boa. Mal sabia eu da realidade, né? Eu queria que você contasse alguns desses números, cara. Como é que foi essa experiência na magistratura, fora da cooperação? Porque lá em Conceição você pegou a magistratura mesmo para valer. Sim. E eu sei que aqui, acompanhando a gente ao vivo aqui, tem gente que quer ser juiz, tá pensando em fazer o concurso para juiz. Arriscaria dizer aí que dentro desses que eu estou vendo aqui, pelo menos uns 4 ou 5 intencionam fazer essa carreira. Como é que foi essa experiência lá? Conta alguns números lá, quantas sentenças você fazia, quantas decisões interlocutórias, quantas audiências, algumas coisas pitorescas aí da atividade. Então, lá em Conceição, assim, o que acontece? Quando a gente foi escolher a comarca, eu peguei Conceição pela distância, né? Porque, enfim, nossa família é de BH, né, minha atual esposa, né, enfim, a gente morávamos os 2 anos aqui em BH, apesar desse período que eu passei em Porto Velho, né? E aí eu queria, enfim, poder ir para a Conceição do Mato Dentro, que era próximo, queria ir para uma cidade que fosse próxima, passar a semana e voltar no final de semana. Uhum. E quando eu escolhi Conceição, eu já sabia, né, enfim, tinha um histórico lá que era uma comarca mais difícil, enfim, porque eu tinha um número de municípios grande, eram 6 municípios, né? As distâncias também, alguns municípios para você ir para eles, né, estrada de terra. E, enfim, o juiz, quando, né, o juiz de direito, ele faz correição, por exemplo, em cartórios, né? Nesses cartórios da cidade, então cartório de registro civil, de registro de imóveis, tabelionatos de protesto. Então já foi, por exemplo, Santo Antônio do Rio Abaixo, Morro do Pilar, Dom Joaquim, várias cidades lá que eu pegava estrada de terra realmente para poder ir. Uhum. Mas eu sabia do histórico. E o que me aguardava em Conceição do Mato Dentro em 2011, eu acho. Eu sabia que eu ia chegar lá em janeiro, no dia, salvo engano, dia 6 ou 7, né, que era na volta do recesso, e ia ter uma eleição extemporânea, porque Conceição tinha um histórico, né, de ter problema na área eleitoral. E o juiz de direito nas comarcas de interior, ele faz o papel do juiz eleitoral, entendeu? Uhum. Então eu já tinha aquele compromisso de daqui a um mês fazer uma eleição, que seria em fevereiro, e quando eu cheguei no gabinete, eu devia ter um acervo assim de, vamos colocar lá, 700, 800 processos concluídos. Era um número assim, absurdo, entendeu? Eu cheguei na sala, mas que assim, era uma realidade, eu imagino que assim, se a cidade ela fica sem um juiz durante um tempo, algumas vezes acontece isso realmente, tem essa retenção de trabalho, né? Que é algo que... E quando ele chega, ele é a esperança da cidade, né? Ele ganha até a chave da cidade, uma faixa na hora que ele entra, né? Exatamente. Mas então, o que foi interessante dessa época? É que assim, nessa época era praticamente o juiz, lá em Conceição mesmo, tinha 3 estagiários. E os estagiários, eles estudavam direito no Cerro, né? Porque Conceição do Mato Dentro não tinha faculdade de direito. Uhum. Então, assim, era uma mão de obra valiosa, mas assim, eu também tinha que entender que muitas vezes chegavam às vezes mais cansados, né, no trabalho e tudo, então até a produtividade às vezes diminuía um pouco. Mas enfim, então assim, hoje a estrutura do Tribunal de Justiça, né, pelo que eu tenho conhecimento, ela está muito melhor, né, pelo que eu tenho conhecimento, os colegas hoje, né, da magistratura, eles têm já um assessor desde as comarcas do interior, entendeu? Ao menos, enfim, essa notícia que eu tinha, não cheguei a checar, mas, enfim, tem uma estrutura, né, que é melhor do que aquela que eu tive em 2010, entendeu? Você pegou já o início do processo eletrônico também, né, em 2010? Peguei, mas assim, no juizado aqui em Belo Horizonte, a gente tinha processo eletrônico, mas em Conceição do Mato Dentro não tinha. Então, assim, não aqui, era o PJE, não, né? Não era o PJE, tinha um Projude na época, que é o sistema que o TJ parece que ainda usa hoje para alguns processos. Mas eu acho que também está, inclusive, descontinuando. Acho que está migrando praticamente tudo para o PJE. Uhum. Mas, então, assim, não, então você teve a oportunidade de trabalhar com o que há de mais glamuroso na atividade do juiz, que são os autos de papel. Autos de papel. Que saudade que eu tenho dessa época, cara. É bem bacana você falar que você é estagiário de direito e não sair no centro da cidade carregando uns 8 ou 15 volumes daquele processo bem bacana, bem volumoso. Hoje em dia você é praticamente um contador, porque você não carrega mais os autos, né? Qual a facilidade que a gente tem? Então, por exemplo, eu saía de Belo Horizonte na segunda de manhã, então eu conseguia sair, por exemplo, 9 da manhã, chegava em Conceição do Mato Dentro por volta de meio-dia, e aí ficava a semana inteira, praticamente todos os dias fazendo audiência, né? Porque
a justiça estadual, a matéria de fato ela é muito grande, né? Ela tem uma matéria, e assim, até interessante também para esse planejamento também de, pô, o que eu quero fazer? Eu quero ser juiz federal ou juiz estadual? Então, por exemplo, estudar o que cada juiz faz é interessante, porque, por exemplo, o juiz federal ele tem muita matéria que é matéria de direito. Então, por exemplo, muitos casos tributários, execução fiscal, sistema financeiro de habitação. Mas, claro que também, por exemplo, tem matéria fática. O juiz federal ele trabalha muito com, por exemplo, previdenciário. Então, tem audiência de previdenciário direto. Uhum. Na justiça estadual, você tem muita matéria fática também, porque a matéria é mais ampla, tem um volume de audiências maior, entendeu? O criminal, ele é bem amplo, numa comarca do interior, você vai fazer júri, inevitavelmente, entendeu? Então, por exemplo, lá em Conceição eu fiz, talvez em um ano, uns 15 júris, que é algo que, por exemplo, no Ministério Público Federal, que eu já estou aí há quase, vamos colocar, 8 anos, eu nunca fiz um júri. Eu tenho processos, né, de casos de homicídio, mas assim, geralmente são casos que têm recurso, até transitar, enfim, julgado, aquela decisão que vai mandar realmente para o plenário, que vai passar para a segunda fase do processo criminal do homicídio, né, doloso, isso, ou dos crimes contra a vida dolosos, né, isso demora um pouco. Então, nossa, até chegar na fase, ali, por exemplo, de plenário, júri que eu faço assim, é o plenário do júri mesmo, a gente tem uma quantidade de casos muito menores. Entendeu? Então, assim, nesse sentido que eu falo, por exemplo, eu tinha muito interesse em ser juiz estadual, porque eu achava a matéria mais interessante, porque, enfim, eu não gostava muito dessa parte previdenciário, enfim, de sistema financeiro, essa questão dessas execuções fiscais, né, no cível. E no MPF, o que eu sempre falo assim, que a gente pega uma parte da matéria de competência federal, que é a matéria mais interessante, entendeu? E aí pega muito menos desses casos, por exemplo, previdenciários. A gente pega casos previdenciários mais naquelas hipóteses de intervenção do Ministério Público, por exemplo, interesse de incapaz. Então, assim, são casos muito mais restritos do que um juiz federal. E já no âmbito do Ministério Público estadual, por que eu acho mais interessante? Enfim, é uma preferência minha, mas eu acho que assim, quem for fazer concurso, talvez seja interessante levar isso em consideração. É que no Ministério Público Estadual, principalmente no início de carreira, o leque de matérias que você pega, enfim, ela é igual, ela tem muita semelhança com o do juiz estadual, obviamente. Mas a responsabilidade também do promotor em tratar dessas matérias no âmbito extrajudicial é muito grande. Por exemplo, matérias de família, matérias de menores, esses crimes, às vezes, enfim, crimes menores, fala esses roubos de dia a dia, furtos do dia a dia, entendeu? Isso é uma coisa que tem muito no âmbito estadual. Para o juiz, eu acho que fica, vamos dizer assim, menos massacrante, porque ele também tem algumas matérias que o Ministério Público não pega, entendeu? Então, isso, de certa maneira, dilui em toda a matéria que o juiz estadual ele trabalha. Para o Ministério Público Estadual, não, entendeu? Mas, assim, é uma questão de preferência pessoal, que eu entendi na época que a magistratura estadual era mais interessante do que a federal, pela matéria, e que o Ministério Público Federal, em relação ao estadual, eu achava mais interessante pela matéria, entendeu? Agora, o que me fez depois? Pô, você é juiz, você está próximo de Belo Horizonte, por exemplo. No final de 2010, eu pedi a remoção para, quer ver, no final de 2010, no final de 2011, né? Eu pedi uma remoção para Piranga, que é uma cidade também perto de Lafayette, né? Perto de Viçosa, né? Mais ou menos 160, 170 quilômetros de BH. Só que no sentido, como se fosse sentido Rio de Janeiro. Cheguei lá também, mais ou menos nesse mesmo panorama, aí, né, um gabinete cheio de processos, uma outra sala cheia de processos, né, com uma estrutura que não é a que os colegas da magistratura têm hoje, aqui no âmbito estadual. E já estava fazendo o concurso do Ministério Público. Por quê? Porque quando eu estava em Gonçalo do Mato Dentro, tinha uma obra, não sei se o pessoal, acho que o pessoal aí de Ouro Preto até vai ficar sabendo, porque quando eu fui procurador em Viçosa, eu respondi para Ponte Nova. E a região de Ponte Nova, ela pega Ouro Preto e estava passando aí o mineroduto da Ângulo, né? Da antiga MMX, parece que depois vendeu o mineroduto para Ângulo. E eu vi a atuação, né? Enfim, do Ministério Público, tanto federal quanto estadual, nessas questões lá. E eu percebi que, por exemplo, a atuação do juiz é algo que a gente aprende, enfim, na faculdade, que é uma atuação estática, né? O juiz ele só atua de regra
quando é provocado, não é? Então, assim, como juiz, às vezes você vê algumas questões que estão acontecendo e etc., e a sua atuação é aquela, olha, se aquilo chegar ao meu conhecimento, eu vou analisar. Se não, Se não, deixa o pau quebrar, né? e enfim, como eu tinha feito o estágio no MPF, também achava interessante a atuação, entendeu? Vi isso aí lá, que pô, me despertou um interesse assim, pô, se eu te fizer algo diferente dessa questão de ficar aqui estático, esperando. E aí eu falei assim, vou fazer o concurso, porque é mais fácil depois, enfim, ou eu não passar, ou se eu passar, poder escolher, do que não fazer e arrepender de não ter feito. E aí o que eu fiz na época? Eu, como eu te disse, eu tinha a questão da eleição que eu tinha que fazer em fevereiro, cheguei em janeiro, tinha que fazer a eleição em fevereiro. Então eu chegava lá no fórum 9 da manhã, às vezes saía de lá 8h30, 9 da noite, tinha de tempo de estudo. Depois que passou a eleição, eu consegui estudar assim, umas 2, 3 horas por dia. E geralmente na parte da noite, né? Então eu estudava ali, chegava do fórum, depois quando passou a eleição, conseguia sair de lá 7 horas, 7h30, aí chegava, enfim, jantava e ia estudar até umas 11, 11h30 da noite. Eu foquei nas matérias que eu não tive uma base boa na faculdade. Então, por exemplo, Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, lia os informativos, lia tributário. Então, assim, eu fazia uma tabela realmente. Quais são os dias da semana, quais os dias que eu ia conseguir estudar. Então, por exemplo, sexta-feira. Sexta-feira eu não estudava. Por quê? Porque eu chegava de viagem. Geralmente porque sexta-feira sextou, né, cara? Não é dia de estudar, sexta-feira à noite. Sexta-feira você chegou, você vai sair com sua namorada, vai sair com seus colegas, entendeu? Sábado, a mesma coisa. O que eu fazia? Eu pegava, vamos supor, tem um futebol no sábado de manhã. Às vezes eu saía jogar bola. Mas, assim, de regra, eu pegava, separava o sábado ali até mais ou menos no meio da tarde para estudar. Aí, de tarde saía, né? Porque, enfim, minha atual esposa era minha namorada na época. Então, ou seja, se eu também não quisesse namorar, enfim, ficasse só para estudar, não ia dar certo, né? Então é bom que eu podia aproveitar, tipo assim, extravasava, fazia outras coisas, entendeu? E no domingo a mesma coisa. Às vezes estudava de manhã um pouco ali de tarde, porque uma questão que a gente também tem que ter muito é isso, que eu estava te falando, o preparo psicológico do início, né? Você vai ficar só estudando para o concurso da AGU, para o concurso de juiz, de promotor? Você tem a estrutura psicológica para isso? Ou, por exemplo, você vai ficar só estudando, né, sem trabalhar? Você vai ficar só estudando, abrindo mão de tudo, você não vai sair com seus colegas? É claro que assim, uma vez ou outra, isso não tem jeito. Por exemplo, quando eu passei no concurso do MPF, eu lembro que a gente estava fazendo a prova, e aí teve um hiato de 4 anos do concurso anterior para o meu, mas o concurso seguinte já saiu quando eu estava fazendo o concurso no qual eu passei. E eles fazem inscrição automática, você não tem que pagar a inscrição, eles já te inscrevem. Então está no regulamento do concurso. E eu lembro que eu não lembro se no final do meu concurso, ou nesse concurso seguinte, que eu ainda não estava aprovado, então eu tinha que levar a sério, saiu com um show, acho que do AC/DC lá em São Paulo. Ou sim, teve alguns casos, assim, você não podia ir, então. A última chance de ver o AC/DC, você no perdeu. No seu casamento, eu lembro que eu saí, acho que, enfim, umas 2 da manhã eu tive que sair, ou 1 hora, porque eu não lembro se eu tinha prova no dia seguinte, tinha uma coisa assim. Era a prova justamente desse concurso que já tive a inscrição. Então, assim, são algumas questões realmente de planejamento. Eu falo assim, eu poderia ter ficado, por exemplo, lá no seu casamento até 6 horas da manhã. Eu ia fazer a prova bem? Não. Aí eu ia estar apostando tudo no concurso anterior. Eu acho que é mais fácil, enfim, você ter 2 chances. E aí, por exemplo, nesse concurso que eu fiz no andamento meu, a minha nota foi assim, lá no alto, porque como eu já estava na prova oral do meu concurso, já tinha uma confiança maior, entendeu? Pô, já era juiz, então, ou seja, já tinha um degrau que para mim, enfim, se eu não conseguisse passar, eu não ia ficar triste, entendeu? Mas, enfim, óbvio que você fica chateado. Mas aí, enfim, passei no concurso, né? Fazendo esse planejamento, enfim, tentando dosar essa questão de estudar muito, mas, enfim, também com a questão familiar, de amigos, né? De namorada, enfim. E quando passei no MPF, resolvi assumir. Eu estava aqui 160 quilômetros de BH. Na época, até entrei em contato com colegas nossos, né, amigos nossos. Liguei para o Edilson, por exemplo, que já estava no MPF, ele passou no concurso, né, Edilson Vitorelli, né, que é foi nosso colega também na pós-graduação na Faculdade de Direito, né, meu colega no Ministério Público Federal. Recomendou muito, falou, enfim, né, elogiou a carreira e tudo. E, enfim, é aquela coisa, eu pensei em algo diferente, né? Eu sabia que a atividade do juiz era uma atividade mais estática, na qual você espera
os problemas chegarem a você para você dar a decisão nos limites, né, enfim, que são postos pelas partes e tudo. E no Ministério Público eu ia ter uma atuação mais, vamos dizer assim, mais proativa, entendeu? É uma atuação de parte mesmo, né? E hoje, enfim, até com os poderes que a gente, né, que as partes têm no novo código, no novo velho Código de Processo Civil, né, no Código de 2015, eu acho que assim, foi uma opção interessante. Eu acho que boa, não me arrependo, entendeu? De ter ido para o Ministério Público Federal. E é interessante que assim, como é que a carreira, né? Ela às vezes ela muda, né? Do status que estava antes para o status que está agora. Na época, quando eu entrei no Ministério Público Federal, eu fui para Porto Velho e fiquei 9 meses. Os colegas do concurso anteriores passaram 3, 4 anos no norte. Salvo aqueles que, enfim, que passaram muito bem classificados e conseguiram ficar, às vezes, numa cidade razoável do Sudeste, ou do Nordeste, ou do Sul do Sudeste. E não que o Norte seja um local, é porque é mais distante, né? Por exemplo, para mim, se eu tivesse lotado numa cidade, né? Eu lotado numa cidade do Norte ou do Nordeste, fica muito mais distante do que se eu estiver, por exemplo, numa cidade do Sudeste. Distante no sentido de você vir também todo final de semana, né? Porque distante é o óbvio, é aquela história de pegar quantos voos você vai gastar para chegar ao final de semana aqui. E na hora que você começa a fazer conta, você vê, não vale a pena, vou acabar gastando um papel aqui, andando para lá e para cá, né? Então, assim, enfim, o que aconteceu? Acabou que no concurso anterior, o pessoal ficou muito tempo, né, travado na mesma cidade. Enfim, em qualquer lugar do país, em qualquer lotação. No meu, com 9 meses, eu vim de Porto Velho para Viçosa. E aí, olha que interessante. Eu fiquei em Viçosa, a procuradoria não estava instalada, eu fiquei na procuradoria em Belo Horizonte, né? Enfim, geralmente o que se fazia é se instalava a unidade na capital e depois, quando tivesse tudo pronto, né, na unidade do interior, enfim, o imóvel mandar o cara alugado, embora, adaptado, a gente... E aí, nesse meio tempo, quando eu ainda estava em Belo Horizonte, saiu a possibilidade de remoção para Ipatinga. E Ipatinga, na magistratura estadual, era uma cidade que eu ia demorar, assim, talvez uns 8 anos para conseguir chegar. Então, assim, eu encurtei, de certa maneira, de 8, né? Eu ia gastar 8 anos, encurtei para 4, porque eu contando os 2 anos que eu fiquei na magistratura estadual, mais 2 anos de MPF, mais ou menos, eu cheguei em Ipatinga em 4 anos. E, enfim, que é uma cidade que é boa, que tem, enfim, aeroporto, a distância para Belo Horizonte... Tem o trem. É rápida, tem o trem, a turma, né? Enfim, a equipe de lá é muito boa. Os colegas com os quais eu trabalhei lá, né, eu trabalhei com o Edmar Gomes Machado, hoje ele é procurador-chefe no Espírito Santo. Trabalhei também com o Eduardo Aguiar, que hoje é procurador em Juiz de Fora. Trabalho agora com o Marcelo Lage, até, enfim, uma dica para todo mundo que está ouvindo aí também, é um cara que hoje ele dá aula de curso de prova oral, um cara muito bom, entendeu? Consegue muita aprovação do colega, passar dicas muito boas, entendeu? Então, assim, a turma que eu sempre tive em Ipatinga foi muito boa também, entendeu? Então, assim, nessa questão de ter uma estrutura, de ter chegado lá em 2012, né? Entrado no MPF em 2012, 2014 eu já estava em Ipatinga, e com uma estrutura adequada para o trabalho que a gente tem, para o volume de trabalho que a gente tem, com essa proximidade de Belo Horizonte. Então, assim, eu acho que foi uma opção... E também para essa questão que eu achei que foi interessante, né? De ter essa atuação mais proativa, eu acho que foi uma opção acertada, assim, no meu entendimento hoje, entendeu? É claro que assim, eu acho a carreira da magistratura extremamente bonita, entendeu? Não é algo, por exemplo, que eventualmente descarto para o futuro, entendeu? Até porque eu sou a prova viva, em certa medida, que se eu estiver insatisfeito em algum lugar, eu acho que de fato você tem que galgar uma outra questão. Tem vários colegas que pediram exoneração e foram advogar, às vezes pediram exoneração e foram trabalhar com outra área. Eu, quando eu estava... tem que ter coragem, tem que ter muita coragem, né, para abrir mão assim, né? No próprio Tribunal de Justiça, não sei se quando eu era juiz ou pouco depois, né, um desembargador, ele tinha muito conhecimento na área de informática, ele também saiu para trabalhar em área jurídica, enfim. Fernando Botelho, né? Exatamente. Pega, por exemplo, o Eugênio Pacelli, né, que foi meu colega também no Ministério Público Federal. Ele pediu exoneração, foi trabalhar em escritório de advocacia. Então, assim, hoje eu falo que eu estou muito satisfeito, né? Mas eu acho que a gente não pode perder essa coragem de, enfim, de ficar eventualmente insatisfeito se estiver, né? E, enfim, perder também a coragem de, se tiver que enfrentar algo novo,
de sair para buscar um objetivo diferente, também fazer, né? Mas o que eu recomendo é isso, é que a pessoa realmente faça esse planejamento, analise, procure ter o maior número de informações possíveis, né, sobre aquela carreira que ela quer seguir, seja advocacia privada, seja advocacia pública, enfim, seja magistratura, Ministério Público, ou um outro cargo, né, que você utilize também conhecimento jurídico, auditor fiscal da Receita, auditor do trabalho, assessor, analista, enfim, né, o cargo que a pessoa queira exercer na área jurídica, para que ela consiga, enfim, tomar uma decisão o mais informado possível e para que ela, de certa maneira, durante a graduação, durante a pós, durante os estágios, durante o seu trabalho, que talvez, enfim, nem tenha ligação com o direito, mas ela consiga extrair aquilo que depois ela possa utilizar, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que eventualmente, sei lá, o cara é gerente de banco e está fazendo curso de direito. Essa questão de comunicação é importante, porque se o cara for juiz e tiver que conduzir uma audiência, ele tem que saber se portar, tem que saber se comunicar. Uma pessoa que sabe falar bem, quando ele está numa prova oral, ele já vai ganhar pontos além daquele que tem, vamos supor, que tem só um conhecimento jurídico, mas que não sabe se expressar, entendeu? Vamos supor, o cara tem conhecimento jurídico bom e sabe falar bem. Esse cara tem uma grande chance de ir numa prova oral melhor do que quem tem um conhecimento jurídico muito elevado e não sabe conversar, entendeu? Isso é um ponto que a gente vem conversando em alguns encontros anteriores. A gente tocou nesse ponto. É um assunto que eu me preocupo muito com os meus alunos e que vem abordando de forma crítica na universidade, que é a falta de experiências e oportunidades para a oralidade, né? O curso de Direito ele se tornou um curso extremamente formalista no sentido da escrita, né? A gente tem muito poucas experiências de exercitar a oralidade, e mesmo quando elas existem, há uma baixa procura dos alunos. A gente praticamente precisa pedir, às vezes, por favor, vamos montar uma equipe de uma competição, ou vamos fazer uma visita para um tribunal de justiça ou para um outro tribunal qualquer para ver como é que funciona o julgamento no tribunal, para saber como é que funciona a oralidade. Você tocou num ponto interessante. Agora, Bruno, para a gente pegar aqui o que o pessoal comentou, e aí deixando nesses momentos aí, pessoal, quem quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, fica à vontade. E para encerrar também minha fala aqui, Bruno, você pegou um momento muito bom de concursos, né, cara? Os governos Lula, principalmente, e Dilma em alguma parte, foram muito pródigos de oportunidades, e atualmente a gente não tem perspectivas, pelo menos essa é a minha impressão. Qual que é a sua visão de futuro aí, né? Essa galera aí que está para formar, e mesmo os recém-formados que estão ainda pensando num cargo público e tal, qual que é a perspectiva para o futuro nos concursos públicos, né? Uma perspectiva de década, vamos dizer assim. Assim, a gente principalmente teve uma emenda constitucional aí, a emenda do teto de gastos, que ela, em certa medida, ela vai estrangular um pouco, né, essa expansão, enfim, de cargos públicos. Porque, principalmente com essa pandemia que a gente está passando, retração econômica, isso vai levar o país a um nível econômico aí de, sei lá, 8, 10 anos atrás. Uhum. Então, eu imagino que a quantidade de concursos, ela provavelmente vai diminuir, né? Mas, enfim, eu sempre digo isso, eu não sei se eu já cheguei a comentar com você, eu falo isso com outras pessoas que às vezes estão fazendo provas, enfim, para concurso, que é o seguinte: se você for a pessoa normal, e normal que eu digo é o seguinte, se você talvez não se esforçar um pouquinho para além do que todo mundo faz, a chance de você passar num concurso, ela é bem menor. Porque a não ser que você seja uma pessoa, vamos supor assim, a exceção, né, que é o cara que, enfim, que excepcionalmente, por ele ser diferente, ele tem, enfim, um conhecimento, ele conseguir agregar um conhecimento sem um esforço maior, ele talvez consiga passar. Mas num concurso, por exemplo, de juiz, de promotor, de advogado da União, de procurador da Assembleia, de procurador do Estado, procurador do município, nesses casos que são mais qualificados, essas chances diminuem muito. Então, por isso que eu sempre falo da questão do planejamento, de você tentar melhorar naquelas áreas que você não é tão bom, de você estudar o concurso para ver se o concurso vai ser um conhecimento vertical ou horizontal. Por exemplo, você vai fazer um concurso de pós-graduação.
você tem que ter um conhecimento vertical, digo assim, aprofundado, naquela matéria específica. Por exemplo, fazer um concurso voltado para processo civil. Você não precisa saber processo penal. É claro que se você souber para você inserir aquilo ali, eventualmente você pode ganhar um ponto a mais. Mas geralmente é um conhecimento vertical. Num concurso, vamos supor, você tem os grupos lá de matérias. O cara tem que fazer 60%, 70%. Então ele tem que ter no mínimo aquilo ali. Beleza. Mas se você tiver um corte, olha, só X pessoas vão passar para a prova escrita. Então, se você não for um pouquinho melhor, eu falo assim, não esforçar um pouquinho mais, você não consegue chegar nesse nível. É claro que tem concursos que nem o número mínimo a gente consegue. Nesse concurso que eu passei do MPF, fizeram inscrição, vamos colocar 6 mil, 7 mil pessoas, a prova oral era para ter 240, passaram 130 mais ou menos. Então, ou seja, a prova oral não, a prova escrita passaram 130, a oral foram mais ou menos 80 e passaram 70. Então, assim, ficou sobrando vaga. O nível foi altíssimo, então. O nível foi altíssimo. Mas o que eu quero dizer? Se você se esforçar um pouco mais, fazer esse planejamento de estudos, entendeu? Buscar se aprimorar, buscar extrair um pouco de tudo aquilo dessa vivência que você tem no dia a dia, ainda que não seja na área jurídica, mas algo que você pode aproveitar para a área jurídica, você só precisa de uma vaga. Entendeu? Você não vai precisar contar, eu tenho concurso com 1000 vagas, eu vou fazer aqui e tal, talvez eu consiga. Entendeu? Num concurso, por exemplo, vamos colocar, para juiz, no meu concurso tinham mais ou menos 100 vagas. O normal é ter 30, 40. Aqui em Minas, ao menos. É ter um número menor. Então, para você conseguir chegar nesse nível de estar entre os 40 e 50, é muito difícil. Mas se você estiver bem preparado, com uma vaga você resolve o seu problema, entendeu? Então, sempre assim, digo isso. Eu acho que os concursos eles não vão parar, né? A gente tem, né, enfim, as pessoas nas carreiras sempre aposentando, eventualmente pedindo exoneração, entendeu? Mas a questão é essa, é você pensar, olha, eu preciso de uma vaga, se sair no concurso de procurador da Assembleia eram 3 vagas, né, no concurso que eu passei de procurador da Assembleia. Nunca pensei que ia passar nele em primeiro colocado, mas então pra você ver, assim, às vezes a gente nem sabe o nível que está conseguindo chegar. E, obviamente, tentar fazer isso de forma sadia, né? Enfim, tentando um equilíbrio aí, né, como você disse, de família, amigos, estudos, né? Porque também você ficar só nessa questão assim, de planejamento de trabalho ou de concurso, e aí também esquecer essa vivência. Tem coisas que nunca vão voltar, né? As festas de família, às vezes a sua idade que você tem, por exemplo. Você passa num concurso ali eventualmente novo, mas se você não tiver feito nada dos 18 aos 30 anos, beleza, meu caro. Se eu vou fazer com 30, provavelmente não é algo que você faria com 25, com 22. Realmente então, o equilíbrio aí é o ponto, né? Além do planejamento, né? Eu tenho aqui 4 pontos aqui, Bruno. Eu vou falar os 4 e aí você fica à vontade para comentar. A Cris Baeta faz 2 comentários. Beijo, Cris. Não perder as oportunidades. Na minha graduação, tudo que podia fazer, que a faculdade proporcionou, eu fiz. Fora da faculdade também. É muito importante, aprendi demais. E a Cris comenta aqui que você foi da banca dela do TCC. Está fazendo aqui uma relação aqui no momento que você teve lá em Porto Velho. Bacana o registro, Cris. E o Vitor faz 2 perguntas. Na verdade, um comentário e uma pergunta, pelo que eu estou entendendo. Muito boa conversa dos irmãos. Gostaria que o Bruno falasse um pouco mais sobre a rotina de estudos que ele desenvolveu para aprovação em concurso. Eu acho que a pergunta do Vitor veio mais cedo, eu acho que você acabou tocando nisso, porque você fala do planejamento, você fala do momento de lazer, enfim. E o segundo, gostaria que o Bruno falasse um pouco sobre a atuação do Ministério Público e quais as habilidades esperadas em promotores e procuradores de justiça. E a respeito das habilidades, você acaba tocando em algum momento, que você fala da questão da atuação mais ativa e não daquela atuação mais passiva, como a do juiz. Eu acho que você falou alguma coisa da oralidade também, quando você fala lá do júri, enfim. Sim. Então, em relação até ao comentário da Cris, ela comentou aqui no chat que foi em dezembro de 2010 o TCC. Foi isso mesmo. Eu passei no concurso para magistratura, quando eu vim de Porto Velho pela primeira vez, foi mais ou menos em junho de 2010. Aí eu fiquei 3 meses
no curso de formação e entrei no juizado como cooperador. Então, em dezembro, eu estava em Belo Horizonte, realmente. Eu lembro desse trabalho de conclusão, foi bem interessante para você ver. Estamos fazendo esse ano 10 anos do TCC, como que o tempo voa, né? Voa mesmo, verdade. Boa demais, né? E, enfim, né, parabenizar ela também por essa questão de tentar aproveitar as oportunidades. É o que eu falo que eu passei aqui antes, né? Qualquer momento, né? Qualquer tempo, disposição que você tiver para fazer algo diferente, sobretudo na graduação, né? Que é um período que, em tese, né? O principal é o estudo. Eu acho que é interessante porque a gente, de certa maneira, não tem aquela obrigação ao menos assim, de regra, né? A gente está na época normal da vida de fazer faculdade. A gente tem pessoas, né, que às vezes fazem a graduação um pouco mais tarde, já trabalhando e tudo. Mas aí também, mesmo nesses casos, procurar. Enfim, tive uma oportunidade aqui, talvez fazer uma conciliação uma vez por semana, fazer um estágio voluntário, uma vez por semana, 2 vezes. Eu acho que assim, tudo que você puder agregar, tentar fazer. E no que diz respeito ao Vitor, enfim, aos 2 comentários, às 2 perguntas, a forma de estudo foi basicamente essa. Eu tenho vários colegas, né? Eu citei aqui, por exemplo, o Henrique, né, que foi assessor comigo depois. Ele era assessor na 4ª Vara Civil comigo, e depois foi assessor comigo no TJ também, né? A esposa dele saiu de lá. Ele tinha entrado ou entrou depois como assessor lá também. Depois ele pediu exoneração de tudo, estudou e passou para o concurso para promotor. Fez cursinho, entendeu? Entrou no cursinho e fez concurso. Assim, é uma forma diferente. Eu não cheguei a fazer, como eu disse, um concurso por mais tempo. Mas conheço pessoas que fizeram, enfim. Na época era a LFG, que era o mais famoso, a Carvalho. Outros, né, concursos, cursos para concursos bem direcionados. Aí você ficava ali 6 meses, 1 ano. A estratégia que eu achei mais interessante foi essa. Foi de planejar o tempo, né, que eu tinha livre. Então, assim, só para dar um exemplo, na época lá de Conceição do Mato Dentro, eu pegava de segunda a sexta. Então, eu pegava de segunda a quinta à noite, eu tinha 3 horas. Eu dividia ali 1h30 para cada matéria. E aí eu, geralmente, dava preferência para o que eu não tinha uma afinidade tão grande. Então, processo civil e civil, eu praticamente não estudava. E a gente tem muita facilidade em incidir nesse erro, né? Quem é do penal aí, estudar só penal e deixar aquelas matérias mais ácidas para depois. Quem é do civil, estudar civil e deixar aquilo que é mais asperoso para depois. E, na verdade, a estratégia parece ser, então, o contrário, né? É o contrário. Então, tentar julgar naquilo que você pega na canhota, né? Aquilo que você pega mais torto, né? Exatamente, porque no concurso, que tem geralmente uma nota mínima por matéria, não adianta você tirar 10 em processo civil e tirar 3 em penal e processo penal, se você quiser ser promotor, por exemplo. Então, assim, a gente tem que fazer esse cálculo, esse planejamento. Então, o que eu fazia é isso. Então, assim, quando eu passei na primeira etapa do concurso para o MPF, por exemplo, eu comprei livros, assim, extremamente específicos, direito internacional, comprei livros e fui ler mesmo, livro de 1000 páginas. Então, o que acontece? Eu abri mão de estudar muito processo civil, direito civil e outras matérias que eu achava que eu tinha um conhecimento um pouco mais aprofundado e falei, isso aqui que eu não sou tão bom, eu vou estudar. Eu lembro que você fazia os resumos, você tinha umas fichas, uns papeletes assim, com uma letra ridícula, que sua letra é horrorosa, né? Mas uma coisa que só você entendia, você colocava ali umas anotações minúsculas e tal, mas fazia sempre uma estrutura do raciocínio, sei lá, alguma coisa assim, né? Ou, por exemplo, grifar, né? Grifava muito livro. E aí, enfim, cada um consegue, enfim, identificar. O que eu acho que a pessoa tem que fazer, Vitor, né, e te respondendo especificamente, diretamente, é identificar as suas deficiências e identificar qual que é o melhor método, enfim, para você desenvolver o seu estudo. Porque pode ser que para você prefira fazer um cursinho. Hoje, os cursinhos, como eu estava falando, a gente vê muito essa volta da oralidade. Às vezes, quando uma pessoa te fala aquilo, vamos supor, você lê uma matéria no livro, aí, vamos supor, você teve uma compreensão. Às vezes, a pessoa te falando, te explicando, você consegue, como diz, absorver de uma forma muito melhor. Então, assim, isso que é o importante, é você identificar aquilo que para você é o melhor método de estudos. Agora, lembrar que você não vai ter um computador para fazer uma prova escrita hoje, ao menos assim, a regra não é essa.
tem alguns concursos que até admitem, você pode levar o computador e tal, fazer, mas assim, você vai ter que marcar o X, eventualmente na prova escrita vai ter que escrever. Tem gente que hoje não consegue escrever mais, entendeu? Então, ou seja, lembrar disso também, que eventualmente você vai ter que fazer, você falou da minha letra aí, né, que era muito ruim, era mesmo. Então, ou seja, eu tinha que chegar no concurso e escrever mais devagar. Já me puxaram orelha aqui nos bastidores, aqui falando, sua letra é muito linda, né? Entendeu? Falando da minha. Então, assim, isso é muito importante então, identificar isso. Enfim, em relação a essas habilidades, ao que é necessário, enfim, para o trabalho do Ministério Público, eu acho que, assim, basicamente, é claro que a gente precisa de um conhecimento técnico, né, de direito, isso já é filtrado, né, enfim, nas provas que a gente faz. Então, assim, o que eu acho que é interessante é, primeiro, você tentar sempre manter uma atualização, e aí eu tento, na medida do possível, enfim, ler informativos, né, do Supremo, do STJ, ainda hoje, até hoje eu leio, né, enfim, a gente tem também nossos órgãos de revisão no MPF são chamados de câmaras de coordenação e revisão. Geralmente a gente tem também os julgamentos deles, né, que analisam arquivamentos nossos, né, de inquéritos civis, de inquéritos policiais. Então a gente tem uma jurisprudência interna também. A gente geralmente lê também, enfim. Obviamente que você vai sendo mais seletivo e lendo mais daquelas matérias. Aí você já faz o inverso, né? Geralmente, quando você passa no concurso, muitas vezes você já começa a se dedicar mais para as matérias com as quais você tem mais afinidade. Então, hoje eu leio muito mais de processo civil, de constitucional, de processo penal e penal, que, enfim, que eu lido muito também no dia a dia. E aí, o que é interessante, a gente também vê que naquilo que a gente estudou, por exemplo, na academia, está sendo retomado hoje. Olha para você ver que interessante, Léo. Quando eu fiz a dissertação de mestrado, a tese de mestrado, de doutorado, na verdade, a gente já cogitava, já discutia aquela questão de fazer acordos na improbidade administrativa. Né? Sim. E aí, há pouco tempo, surgiu o acordo de não persecução penal, né, que foi regulamentado inicialmente por uma resolução do CNMP. Do CNMP, o Pacto de Não Petendo. Então, assim, você vê, uma resolução no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público previu um acordo de não persecução penal. E aí, fomentando ainda mais a questão da discussão no âmbito da improbidade administrativa. E aí veio uma mudança, né? Enfim, o Código de Processo Penal hoje está alterado, né? Está prevendo um acordo de não persecução penal. Aí a gente não fica discutindo, enfim, se a resolução do CNMP é constitucional ou não é, porque você tem a lei hoje, que é o que eu até acho mais adequado, né? Mas você também tem um dispositivo na lei de probidade administrativa que permite um acordo. Então, enfim, hoje o que era indicado no Código de Processo Civil e o que eu vinha defendendo no âmbito do doutorado, que era uma resolutividade de forma consensual, ela está em todas as áreas. Está no direito processual civil, fala assim, no comum, enfim, né, no clássico, vamos dizer assim. Está no processo coletivo, está no direito penal, no processo penal. Está no âmbito da improbidade administrativa, que, enfim, é um processo civil que se aproxima muito do processo penal. E, enfim, a gente tem que, enfim, ter esse conhecimento técnico, que eu acho que ele é muito filtrado no concurso, mas que ele precisa ser aprimorado. Mas algo que, enfim, que sempre se bate, né? Enfim, que o Conselho Nacional do Ministério Público sempre incentiva, no âmbito interno também, que, enfim, a gente seja um pouco mais proativo mesmo, entendeu? De tentar identificar aquilo que tem de problema na sua região e trabalhar isso aí. Eu, por exemplo, posso te dar uma série de casos que são resolvidos no criminal que eu imagino que seriam melhor resolvidos no âmbito da tutela coletiva. A gente tem hoje, né, que eu trabalho lá muito, vários casos de assalto a correio. Aí, quando você vai ver a regulamentação dos correios, é assim, o banco ele precisa de ter, por exemplo, uma porta giratória, precisa de ter segurança. Os correios não precisam. Então, quando você vai numa cidade do interior, que às vezes não tem agência bancária, e aí é feito um convênio de banco postal, os correios, eles fazem, a agência do Correios ali, ela faz um trabalho de banco, faz pagamentos, etc. e tal. Então, chega ali no início do mês, tem um assalto lá. Por quê? Porque as quadrilhas, elas já sabem que os Correios aquela agência vai receber o dinheiro no início do mês, e aí, enfim... Não tem a segurança. Não tem a segurança dele. Então, você necessária. Na tutela você poderia resolver. Agora, é claro que isso também é uma opção legislativa, né? Pode ser que, enfim, você colocar
uma segurança nos correios, na casa lotérica, igual a Cris está comentando aqui no chat, isso talvez encareça tanto que talvez não seja interessante do ponto de vista econômico você, talvez assim, seja menos pior você ter o assalto do que você guarnecer aquilo ali como uma segurança e inviabilizar o banco postal. Mas, enfim, em tese, na tutela você poderia, talvez se fizesse um estudo maior, enfim, eu não vou colocar então o segurança armado, o vigilante, mas se eu colocar só a porta giratória, ou se eu colocar um sistema de câmeras mais ostensivo, ou um raio-x que seja, vamos supor assim, que não seja visível, né, que a pessoa não tenha conhecimento. Porque assim, olha, se você entrar na agência de Correios, você pode estar sendo monitorado no que diz respeito ao objeto metálico. Então, ou seja, talvez na tutela você conseguiria. O que eu tento fazer lá em Patinga? Qual que é o problema que eu acho mais grave lá hoje? É a questão da BR, na 381, que é uma BR que é chamada hoje de Rodovia da Morte. Então, lá a gente atua muito nas questões da BR. Acompanha, por exemplo, a questão da duplicação. Para o pessoal que tá acompanhando ter uma ideia, e aí fazendo um pouco de propaganda, o trecho ele foi concedido, né, o trecho de Patinga, né, de Valadares até Belo Horizonte, ele foi dividido em 8 lotes. O lote 8 ele ficou com uma parte que é o anel rodoviário de Belo Horizonte, ou seja, ninguém ia ter interesse. É um negócio meio até óbvio, né? E os demais lotes, dos 7, um ficou com uma empresa, que é o lote de Caeté, que está sendo feita a obra hoje, e os outros 6 com um consórcio de empresas, que depois entregou a obra. E aí foram feitos 2 túneis lá próximos a Ipatinga. O que a gente fez? A gente ajuizou uma ação, porque os túneis eles foram feitos, né? Os túneis foram feitos, e a parte da rodovia mesmo não foi. Então eram 2 elefantes brancos, na verdade. É um túnel, na verdade, no meio do morro, né? Você está passando na estrada cá embaixo, aí você olha para cima, você vê um buraco lá, você fala, meu Deus, aquilo é um tatu gigante que vai passar ali, né? Porque não tem nenhuma serventia, né? Então a gente ajuizou uma ação para que a Justiça Federal estava sendo discutido, né? Como é que a empresa ia entregar o lote que ela não queria fazer. A gente ajuizou uma ação pedindo para rescindir o contrato e para, enfim, viabilizar a contratação de uma nova empresa, seja por licitação, por que modo fosse. E, enfim, a gente conseguiu eliminar e o processo está para ser decidido. Mas, enfim, a gente conseguiu de 215 quilômetros até Ipatinga, e aí até Valadares seriam 300, né? A gente já conseguiu, vai viabilizar essa duplicação desses 30. Aqui também próximo, né, de Caeté até São Gonçalo do Riabá, a gente também entrou com uma ação, que é o lote 7, porque na época o governo federal estava contingenciando recursos, então a gente entrou lá em Patinga porque sabia que esse trecho era importante para, enfim, para viabilizar o transporte até a nossa região. A gente entrou, conseguiu, enfim, eliminar, a Justiça Federal mandou assegurar, enfim, os recursos para a obra. Depois, passados aí 1, 2, 3 anos, enfim, o juiz lá de Ipatinga entendeu que o trecho ele não estava na área de atribuição de Ipatinga. Enfim, mesmo tendo essa influência, que ela considerava mais adequado que fosse de BH, porque eram de cidades que eram de Belo Horizonte. Então, enfim, a gente entrou com a ação lá porque entendeu pela influência, conseguiu eliminar, né? A obra continuou sendo tocada, está quase terminando agora, deve terminar agora esse final do ano, início do ano que vem. Depois ele declinou competência, veio para Belo Horizonte por competência? Isso. Aí a Justiça Federal declinou e a gente, enfim, também não recorreu porque entende que é razoável, né, o argumento dela. Mas, então, assim, a gente sempre tenta, na tutela coletiva, ver o que é interessante de ser, enfim, de ser tratado. E já, enfim, ajuizamos a ação para posto de pesagem na BR, porque é uma BR que tem um tráfego muito grande, né? Enfim, não estava tendo pesagem, a rodovia ficava toda esburacada. Aí a gente, enfim, já ajuizou para a questão de radares, para a questão de reforma desse posto de polícia rodoviária federal, reforma de aeroporto lá de Patinga, para demarcação de terras indígenas lá. E assim, a gente tem vários casos, por exemplo, casos criminais. Não sei se quem está nos assistindo agora também tem interesse, mas, por exemplo, a gente tem um cuidado muito grande dos casos criminais, sobretudo aqueles com repercussão. A gente teve um caso de uma pessoa que não vou contar nomes, evidentemente, vou contar só o caso, porque eu que fiz a denúncia, né? Uma pessoa que teve um benefício previdenciário indeferido e a gente, depois ele atropelou num posto de gasolina o perito que fez a perícia no INSS. A gente tem casos, por exemplo, que a pessoa estava trafegando na BR sem o devido cuidado, né, com a carga,
e a carga, enfim, caiu, enfim, da parte, né, da caçamba, né, do caminhão e veio a causar um acidente grave. Então, assim, a gente, em todas as áreas nossas, a mesma coisa nas improbidades, a gente verifica, enfim, quais são os casos graves, quais os casos de desvio de recursos, né, e tenta ser o mais proativo possível e, na medida do possível, atuar preventivamente ao invés de repressivamente. Porque, enfim, para conseguir depois um bloqueio de bens, um ressarcimento É muito onerário, difícil. é sempre mais difícil, entendeu? Então, assim, a É, gente acompanha, às vezes recebe demandas, olha, tem escolas sendo construídas aí na região, algumas delas o prazo já passou, aí eles mandam para a gente, ao invés de a gente ficar esperando o prazo passar, ou o prazo que está em vias de passar, e depois investigar, a gente já começa a pedir informações antes, entendeu? Às vezes visita a obra. Então, assim, eu acho que essa é muito mais, como eu posso dizer, esse feeling, essa proatividade que a gente precisa hoje no Ministério Público, porque o conhecimento técnico, geralmente, quem faz o concurso, só o filtro que tem, né, nessas provas pelas quais a gente passa, ele já garante que a pessoa ela vai ter um conhecimento jurídico bastante significativo para aquilo que a gente precisa no dia a dia. E se a gente precisar de algo a mais, né, aí a gente tem acesso a bibliotecas boas, né, enfim. Hoje a gente tem vários e-books aí, né? A gente pode ter acesso, você entra em qualquer site aí hoje que vende livros nesse tipo de formato. Antigamente eu comento isso com o Léo, né, Léo? A gente, né, quando fez a época do mestrado e conversou com o Plasto, aqui também fazendo uma propaganda, né, que é um editor aqui de Belo top. Horizonte, aqui do estado, né, não só do estado do Brasil, né, que é um editor muito bom. A gente publicou as dissertações de mestrado, você publicou também a tese com ele, não foi? Sim, sim, foi. E aí, assim, tudo com e-book também, a possibilidade de uma pessoa que está lá em Boa Vista, lá em Roraima, ou que está lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, a pessoa entra no site, adquire o livro em e-book e ela já tem um acesso. Então, assim, ter esse conhecimento mais aprofundado, quando você precisa estudar um caso, né, e ter um conhecimento mais vertical depois, isso é bem tranquilo. Então, acho que a habilidade principal é essa, é você ter proatividade para procurar identificar os problemas da sua região, entendeu? E, de fato, enfrentá-los como quem, enfim, não tem nenhum tipo de receio de melindrar. A gente tenta lá em Ipatinga, né, ter um relacionamento com a Justiça Federal, com a AGU, um relacionamento sadio no seguinte sentido, cada um faz tem a sua atribuição, se eventualmente precisarmos entrar com alguma ação, ou precisarmos analisar, se for o caso de arquivar, a gente vai arquivar, se for o caso de entrar com a ação, vamos entrar. Se o juiz entender que é o caso de indeferir ou de julgar improcedente, se a gente tiver que recorrer para que também não tenha melindre, porque, enfim, a atuação nossa é essa, entendeu? Eu espero, enfim, ter contribuído com alguma coisa aqui, alguma experiência assim de vida para quem está nos assistindo. Se vocês, enfim, tiverem alguma ou algumas questões além dessas, né, que eu passei aqui rapidamente, podem, enfim, entrar em contato também, né? O Léo pode passar aí depois o meu contato para vocês aí tudo. Se quiserem também fazer mais alguma pergunta, eu agradeço aqui bastante essa oportunidade, né, Léo, de trocar essa ideia realmente, né, nesse momento, essa pandemia, né, que a gente está vivendo. É um momento bem diferente, né? Eu aí, É, a gente enfim, com esse tempo de vida e tal, a gente, né, lê alguma coisa sobre isso. Acho que a última pandemia que teve mais grave deve ter, sei lá, 100 anos, né? 100 anos. Então, viver esse momento, mas assim, tá próximo, né? Nesses momentos aí, por meio da internet, a internet traz essa facilidade. Se a gente tivesse tendo essa pandemia 10, 15 anos atrás, provavelmente a gente estaria muito pior do que estamos hoje, né? E eu te falo que você conseguiu vender seu peixe. Eu acho que nesse universo aí de pessoas que nos acompanharam hoje, algumas vão ter dúvida aí se querem seguir com o sonho de uma estrutura ou de outra carreira, porque com certeza algumas características que você passou aí do MPF, da experiência do MPF, de certo cativaram aí alguns dos nossos participantes aí no online. Pessoal, a gente vai ter que encerrar, porque também como aconteceu com o encontro com o Beck, eu acabei perdendo completamente o rumo aqui do script, mas foi bacana porque a gente seguiu numa conversa
mais livre, mais informal mesmo, né, Bruno? E dessa maneira, cara, a gente encerra esse nosso encontro falando, né, de trajetórias, de carreira acadêmica, de profissões. Te agradecer a participação. Eu acho que foi uma forma muito legal de encerrar aí esse projeto Histórias Inspiradoras. A sua história, você sabe disso, é um exemplo, tanto que eu conto isso todo o primeiro dia de aula de TGP. Todos os alunos que passam por mim em TGP, que é o primeiro momento que a gente se encontra, né? Eu que sigo as turmas, os alunos sabem mais ou menos dessa história, com o objetivo de que, a forma como eu conto é com o objetivo de mostrar para eles que sempre é possível mudar o rumo, né? Mudar a trajetória, né? Você não está satisfeito com alguma coisa, tenha coragem, busca o objetivo, não dá para ficar lamentando, tá muito ruim, tá muito... tá difícil, não, dá sim, né? Tenha coragem, sai daquela zona de conforto e busca, né? E eu sempre queria contar contigo, né, num momento desse. Espero que a gente tenha essa oportunidade quando essa pandemia acabar, uma visita sua lá em Ouro Preto. Mas foi ótimo contar contigo aqui no ambiente virtual. Tá gravado. Quem quiser depois assistir, tá lá no nossa página lá do YouTube, nos canais lá do Facebook, do Instagram. Basta procurar lá o registro. Todos os encontros dessas duas séries, Histórias Inspiradoras, estão lá nas redes sociais do Observatório de Processo. Bruno, foi um prazer, valeu. Prazer foi meu, muito obrigado aí novamente, né? Um abraço para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo aí agora. Um abraço especial aí para a Cris, né? Que, como diz, revendo ela aqui também, né? Por meio do chat. Eu acho que até na hora que ela entrou, que ela tinha deixado o vídeo aberto aqui, eu lembrei do rosto dela, assim, mas enfim, dizer para você e para todos aqui que eu estou aberto, né? Enfim, se precisar de mim também, eventualmente, né? Lá em Ouro Preto, né? E dizer também que no âmbito do MPF, a gente também está aí para qualquer tipo de questão, né, que vocês tiverem, né, que diz respeito a pontos aí de questão federal mesmo, né, e dizer que eu estou realmente muito satisfeito de ter participado desse encontro aqui. Foi bem valioso para mim, experiência muito gratificante. Isso aí, Léo. Legal, Bruno. Obrigado, gente. Obrigado aos participantes aí online. E assim a gente encerra esse encontro da série Histórias Inspiradoras do Observatório de Processo. Como eu disse, todos os encontros estão lá registrados na nossa página, no YouTube. Fica à vontade e também à disposição de vocês. E muito obrigado. Um abraço. Até a próxima.